noite a você que ouve futebol com todo o time da Rede Bandeirantes de Rádio. É dia de rodada dupla. Pedro Martelli mostrou o empate entre Fortaleza e Botafogo em Fortaleza. Agora, na Bandeirantes, tem Flamengo e Bragantino. É briga na parte de cima do Campeonato Brasileiro. Não que Fortaleza e Botafogo não fosse, né? Pelo Botafogo que está ainda encostado no Palmeiras. E é claro, o Palmeiras, líder do campeonato, muito atento ao que vai rolar no jogo do Maracanã. Flamengo e Bragantino vão se enfrentar às 9h30 da noite. Outros dois times que também estão lá na parte de cima do Campeonato Nacional. O jogo é da 30ª rodada. Esse Flamengo e Bragantino. Depois que terminar o jogo do Maracanã, todo mundo zerado, com o mesmo número de jogos. Flamengo e Bragantino, na maior rede de rádios do Brasil, com todo o time da Bandeirantes. 9h08 da noite, horário de Brasília, Rio de Janeiro, Maracanã com um grande público. Terceiro jogo consecutivo no Maracanã, hein? A gente vai ver durante o jogo, com bola rolando, se o gramado do Maraca suportou essa pressão. A princípio, as imagens mostram que sim. Já tem bola rolando. Flamengo e Bragantino. A gente continua girando todos os destaques para você, que continua ligado e bem informado com toda a equipe da Bandeirantes. O Flamengo para esse duelo direto contra o Bragantino. Qual é o destaque do Mengão, hein, Gustavo Soler? Tudo bom, Canhão? Boa noite para você e para todo mundo ligado no microfone da Rádio Bandeirantes. Time do Flamengo que nesta data FIFA fez um baita do esforço para contar com Arrascaeta, Varela, jogadores que estavam na seleção do Uruguai na última terça-feira em Montevidéu. Estiveram na vitória por 3-0 contra a Bolívia. O Arrascaeta entrou no segundo tempo, o Varela ficou apenas no banco de reservas e também o Pulgar, o jogador que enfrentou o Equador em Quito, foi titular pela seleção do Chile na derrota por 1-0. Flamengo mandou um jato particular para buscar os 3 jogadores, mas apenas Arrascaeta começa a partida contra o Bragantino, já que o Pulgar sentiu um desconforto muscular e fica apenas como opção no banco de reservas. E o destaque do Bragantino qual é, Soler? Bragantino que tem 2 jogadores equatorianos no seu elenco, os dois estavam nessa mesma partida na vitória do Equador 1-0 para cima do Chile. Mas o Bragantino não fez questão de mandar jato particular, de pedir carona para o Flamengo, até porque o Léo Realpe, um dos jogadores equatorianos, estava suspenso. E o Andrés Hurtado, apesar de ser titular, hoje fica com opção no banco de reservas. E na vaga do Léo Realpe, a entrada de Luan Cândido, jogador que é lateral esquerdo de origem, já jogou de meia esquerda, ponta esquerda e hoje será improvisado como zagueiro. Na vaga Andrés Hurtado, o experiente Aderlan, jogador que era do Red Bull Brasil, né, o início da franquia do clube que hoje pertence, né, comprou o Bragantino e agora completando hoje 218 jogos com a camisa do Massa Bruta. Jogadores de Flamengo e Bragantino já descendo pro vestiário. Terminou o aquecimento. Às 9h30 tem bola rolando. Tem Flamengo e Bragantino. O destaque da opinião da Bandeirantes pro jogo do Maracanã. Alô, Alexandre Pretzel. Grande abraço, meu caro Canhão. Abraço, Solera, o Ortega, o Michel, toda a nossa equipe. Bom jogo, hein? E ainda cresceu ainda mais pelo empate do Botafogo agora contra o Fortaleza. Então quem ganhar, se o Flamengo ganhar, o Flamengo vai a 60. Entra definitivamente na briga. Mas se o Bragantino ganhar, o Bragantino se iguala ao Palmeiras em número de pontos. E também se torna... Eu sempre achei que já era candidato ao título, mas se ganhar do Flamengo hoje no Maracanã, pega uma moral gigantesca para tentar empilhar uma reta final, um sprint final para ser campeão brasileiro inédito. Acho que o título, com o empate do Botafogo, ele ficou a feição para o Palmeiras. Mas esse jogo de agora cresceu demais, com os dois times ainda brigando por algo muito grande, meu caro Rogério Assis. Flamengo e Bragantino tem bola rolando na Rede Bandeirantes de Rádio. Os outros destaques para você, o do São Paulo, Paulo do Vale. Oi, Canhão, o São Paulo tem a expectativa de ter Lucas em campo no domingo contra a equipe do Cuiabá. Inclusive, a fala do técnico Dorival Júnior ontem, após a derrota para o Fluminense 1-0, deu uma certa esperança para o torcedor são paulino de que o tricolor terá o camisa 7 também para a próxima temporada. Nos próximos dias,
as conversas vão se intensificar cada vez mais, quem sabe para um desfecho positivo. E o destaque do Palmeiras, Bruno Migliozzi. Fala, Canhão, tudo bem? Um abraço para você, para o amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. O jornal Esporte de Barcelona cravou que Abel Ferreira deixa o Palmeiras ao final do ano. A informação local é de que o Al Sadd, clube do Catar, acertou o vínculo com ele para a próxima temporada, tornando o Abel Ferreira, o técnico português, o técnico mais bem pago do mundo. O Palmeiras nega em nota, diz que o português está totalmente focado na reta final do Campeonato Brasileiro. No Corinthians, qual é o destaque, Pedro Ramiro? Fala, Canhão! E o Corinthians fechou hoje a preparação para o jogo contra a equipe do Bahia, amanhã pelo Campeonato Brasileiro. Caetano e Juan Oliveira estão suspensos e não vão a campo. Uma provável escalação tem Cássio, Fagner, Gil, Veríssimo e Fábio Santos. Moscardo, Maicon e Renato Augusto, além de Giuliano Romero e Yuri Alberto. E no Santos, hein, Felipe Melo? Tudo bem, Canhão? Um grande abraço para você, para todo mundo. O lateral esquerdo Dodô voltou a treinar sem restrições nesta quinta-feira. Recuperado de dores no joelho, o jogador está à disposição do técnico Marcelo Fernandes para a partida contra o Botafogo domingo no Rio de Janeiro. Quem também voltou foi Soteldo, mas da seleção venezuelana. O jogador fez um trabalho regenerativo hoje e amanhã treinará normalmente na preparação final para a partida contra o Botafogo domingo no Rio de Janeiro. 9h13, horário de Brasília, 9h30, Flamengo e Bragantino. Destaque do jornalismo, Luiz Henrique Lô. Oi, Rogério, boa noite para você e para todos. O presidente Lula veta na íntegra o projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamentos para os setores da economia que mais empregam no Brasil. A decisão atende a um pedido da equipe econômica do governo, que teme perda de arrecadação a partir do ano que vem. A medida afeta os 17 setores que empregam mais de 9 milhões de trabalhadores em todo o país. Entre eles, transporte, indústria têxtil, informática, comunicação, construção civil e call center. Parlamentares já avisaram que pretendem derrubar a decisão presidencial no Congresso. Rogério. Agora o plantão da Bandeirantes, tem bola rolando pelo Campeonato Nacional, todo mundo ligado na classificação. Tá valendo muito essa rodada de hoje, rodada atrasada, vale na parte de cima, vale na parte de baixo, ele traz tudo, é o plantão da Bandeirantes. Alô, Enzo Ortega. Fala, Canhão, um abraço pra você, pro amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Pois é, encerrado agora na Arena Castelão o empate entre Fortaleza e Botafogo por 2-2. Resultado que deixa o Glorioso na segunda colocação com 61 pontos. Já o Fortaleza na 11ª com 44. Amanhã também teremos Campeonato Brasileiro com Corinthians e Bahia às 9 horas da noite na Neoquímica Arena, um dia antes das eleições para a presidência do clube. Também teremos a semifinal da Copa da Argentina ontem, que o Boca Juniors foi eliminado pelo Estudiantes por 3-2. O Boca que se complica na classificação para Libertadores do próximo ano. Atualizando o G4, Canhão. Palmeiras segue líder com 62, seguido de Botafogo com 61, Grêmio e Bragantino com 59. A parte de baixo da tabela, Bahia abrindo a zona de rebaixamento com 38, Goiás com 35, Coritiba com 29, América com 21 pontos, Canhão. Você tá ouvindo ao fundo o alto-falante do Maracanã, que pelo jeitão vai chamar. Chato. É o cara que tava no jogo da seleção. Chato. É o mesmo cara. Ele fica fazendo uma voz tentando seduzir quem está no Maracanã. Tá trabalhando, companheiro, senhor. Chato. Puxa vida, fazenda dele. Que isso? Que coisa, senhor. Quando ficar velho, então, ninguém vai aguentar, hein? Aí tá fazendo o espetáculo dele. Ele tá animando a torcida do Flamengo. É o papel dele, não é, Pretzel? É, mas ele é um chato. Mas ele tá fazendo o papel dele, ué. Mas não muda a chatice. A chatice dele. Não, isso vale pra todos nós, né? Não, a gente... Pra mim, eu posso ser um chato, tô fazendo o meu papel. Você pode ser um chato fazendo o seu papel, o Solé também. Por exemplo, ó, o Suderge informa. Posso entrar assim. Ah, esse é antigo. Não, aí é que tá. Esse é do nosso tempo. Pois é, mas a gente ia lá no Maracanã. Primeiro que aquela corneta de terça-feira era insuportável. Né? E aí ele entra... Corneta é do nosso tempo. Hoje são caixas de som trombeta. Caixa de... Não, chegou a ouvir ou não o som na terça? Era uma trombeta.
O cara entrava com uma trombeta. Não, precisava equalizar, mas não é uma corneta. A 100 decibéis no estádio. É verdade ou não é, Soler? Era uma chatinha. 100 é pouco, hein? Eu que estava aqui, certo? Escutava tão bem quanto a 500 quilômetros do Rio de Janeiro. Exatamente. Então é o seguinte, o cara é um chato. Tem que trocar o cara do alto-falante. Ah, você quer que troque o cara do alto-falante do Maracanã? Tem que botar um cara assim, um cara mais sensível na hora de dar as informações. Estádio de futebol. Boa noite a todos, estamos aqui, vamos ter um empolgante Flamengo e Bragantino. Por aí. Estamos aqui para atender ao senhor e a senhora, muito obrigado pela vinda. Assim é melhor. O cachorro-quente R$20, a pipoca, é assim? Assim, para não incomodar. Então é melhor tirar o som, né? Tira então, pô. Teve um companheiro nosso que foi fazer a locução de um jogo em Barueri, expulsaram ele, coitado. Ele começou a gritar, a voz desafinou e tiraram ele. Mas locução do alto-falante, do som? Ele deu uma desafinada, coitado. Parece que depois ele ficou bem bravo, né? E até engrossou a voz e ficou bravo. Bom, Flamengo e Bragantino é a atração. Você vai ouvir o alto-falante do Maracanã. Você já percebeu que o nosso som ambiente tem todos os detalhes. Chato ou não, você vai ouvir tudo que vem do estádio do Maracanã, com toda a nossa equipe técnica. Mesa de som tem Michel Lopes, na central técnica, Beto Rebeque, Caiane Martins. As imagens no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. No Twitter, Alexandre Marques. Nas redes sociais, Gabriel Modesto. No intervalo, Ricardo Capriotti. Vem aí. Capriotti também fala num tom tranquilo, sereno ou é chato? Olha, depende. Anda um pouco acima do tom, viu? Eu acho. Eu acho que ele pode voltar à normalidade. Certo. Terça-feira ele deu uma entrada rasgando aqui. A abertura dele do apito final, cara. Mas não tem que ser uma abertura pra cima, não, terça-feira ele entrou no tom, não só da oratória, ele entrou no tom do discurso político. Ele parecia um cara num comício, certo? Na reta final de uma eleição. Mas não tinha motivo depois daquele fiasco nesse estádio? Mais ou menos. Mais ou menos. E outro, demorou pra me chamar também. Ah, bom. O conteúdo tava explodindo. Aí vem a razão da crítica, agora que eu saquei. No final veio a motivação dessa cornetada no chefe. Times em campo já. Você está ouvindo o torcedor do Flamengo. São 9h20 da noite. Soler um pouco mais dos times. Já eles vêm para o campo e as escalações. Agora estão dando um jeito no gramado. Você que esteve lá, Soler. Hoje é o terceiro jogo consecutivo, hein? Terça, quarta e quinta. No visual parece que tá bom, hein? Reformaram o gramado do Maracanã, entregaram ele em boas condições. Hoje é um teste daqueles para esse gramado, hein, Soler? Exatamente, Canhão. Até porque o estádio do Maracanã, né, teve toda aquela polêmica para fechar para a final da Copa Libertadores da América. Por isso que o Flamengo está jogando hoje contra a equipe do Bragantino. Porque o Flamengo bateu o pé, falou que não ia jogar se o jogo não fosse no estádio do Maracanã. Aí fecharam por causa da Libertadores, depois fecharam de novo para o jogo da Seleção Brasileira. E agora, 3 dias com 3 jogos consecutivos no estádio do Maracanã. Terça teve a Seleção Brasileira, ontem Fluminense e São Paulo, e agora o jogo do Flamengo, mas no visual à distância, olhando pela TV, aparentemente o gramado do Maracanã segue em boas condições. O Flamengo que vem de 3 jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro. Na última rodada empatou por 1-1 com o Fluminense aí mesmo no Maracanã, ainda venceu na penúltima rodada o Flamengo por 3-0 e há 3 jogos atrás bateu o Fortaleza por 2-0 no Castelão. O time do Flamengo que, se balançar as redes na noite de hoje, chegará à marca de 120 gols na temporada de 2023. O técnico Tite, que chega para a sua 8ª partida no comando técnico do rubro-negro carioca, em 7 jogos, 4 vitórias, 1 empate e apenas 2 derrotas. E o Flamengo que, curiosamente, no retrospecto contra o Bragantino, né, tanto com a franquia da Red Bull quanto com o antigo Bragantino, o Flamengo tem um retrospecto negativo. São 18 jogos ao longo da história entre os dois clubes, 5 vitórias do Flamengo, 7 triunfos do Bragantino e outros 6 empates. No primeiro turno do Campeonato Brasileiro, goleada do Massa Bruta, 4-0 jogando no estádio Nabi Abichedi. Gols marcados por Eduardo Santos, Alejandro e 2 gols de Mosquera, que hoje fica com opção no banco de reservas. Por sinal, no 4-0, os 3 jogadores que marcaram, nenhum começa a partida de hoje contra a equipe
do Flamengo. Do outro lado do confronto, o Bragantino não vence há 2 rodadas. No último jogo, que foi a campo, empatou por 2-2 com o Botafogo, jogando em casa no Nabi Abichedi, e há 2 rodadas atrás perdeu para o São Paulo, duelo que aconteceu na Vila Belmiro. Triunfo do tricolor por 1-0, gol marcado de pênalti pelo Erisson. A equipe do Botafogo, que hoje não conta, com o Léo Realpe, que está suspenso, titular absoluto desta equipe no sistema defensivo. Matheus Gonçalves, emprestado pelo Flamengo pela cláusula de contrato, ele não pode ir a campo no jogo de hoje, além dos lesionados Cipriano, Eduardo Santos, Luan Patrick e Natan Camargo. Flamengo e Bragantino, times já vindo pro campo. Imagens já do turno. Os jogadores do Flamengo já chegam primeiros, reservas, alguns titulares também. Vamos escalar os times no jogo do Maracanã, começando pelo Mengão, o Flamengo, Gustavo Soler. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Para continuar vivo na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro, o Flamengo do técnico Tite vem a campo com 17 Rossi, linha de defesa com 34 Mateuzinho, 15 Fabrício Bruno, número 4 para Léo Pereira e meia dúzia Ayrton Lucas. Meio de campo com 8 Thiago Maia, 20 o capitão Gerson, 14 Arrascaeta. No ataque 31 Luiz Araújo, 11 Cebolinha e 9 o centroavante Pedro. E na reserva do Mengão, um Santos e 25 Matheus Cunha são os goleiros. E para a linha 2 Varela, 43 Wesley, 3 Rodrigo Caio, 30 Pablo, 16 Felipe Luiz, 5 Pulgar, 7 Everton Ribeiro, 29 Vitor Hugo, 63 Rayan e 27 Bruno Henrique. Lado a lado os times já em campo, posicionados no gramado do Maracanã. Um show pirotécnico maravilhoso, com muita fumaça branca e vermelha. Juntos até o final, o mosaico feito pela torcida do Flamengo. Para variar, um público excepcional. Numa noite, jogo às 9h30, tarde, tem muita gente. O hino nacional brasileiro, nesse instante, no estádio do Maracanã. Bragantino, Soler. Que assim como o Flamengo, o Red Bull Bragantino também continua sonhando em seguir na disputa do título do Campeonato Brasileiro Português. Pedro Caixinha vem a campo com 1 no gol, Cleiton. Linha de defesa com 13 Aderlan, 13 o capitão Léo Ortiz, 36 Luan Cândido e 29 Juninho Capixaba. Meio de campo de 5 Jadson, 8 Evangelista e 35 Matheus Fernandes. No ataque 11 Elinho, 28 Vitinho e 19 Eduardo Sacha. E na reserva do Bragantino, 40 Lucão é o goleiro, e para a linha 9 Alejandro, 14 Iani, 16 Mosqueira, 17 Bruninho, 18 Thiago Borbas, 20 Lucas Cunha, 22 Gustavinho, 23 Raul, 27 Sorriso, 31 Guilherme e 34 Andrés Hurtado. Arbitragem para Flamengo e Bragantino, Maracanã, Soler.
Vem de Santa Catarina, o dono do apito carrega o escudo FIFA, é Braulio da Silva Machado. O bandeira de número 1 do estado do Paraná, Bruno Bosquilha, também do quadro da FIFA. O número 2 é o sul-mato-grossense Eduardo Gonçalves da Cruz. O quarto árbitro, Tarciso Pinheiro Caetano, do Rio de Janeiro. E no VAR, também de Santa Catarina, Rodrigo D'Alonso Ferreira. Em campo, Flamengo e Bragantino. Hora de opinião na Rede Bandeirantes de Rádio. Tá valendo muito esse jogo. Vale a parte de cima do Campeonato Brasileiro. Há pouco o Botafogo empatou em Fortaleza. Resultado bom para o Palmeiras. E dependendo do que acontecer no jogo do Maracanã, bom para um destes times, ou até para os dois. Alexandre Pretzel, vamos de Flamengo e Bragantino. Olha, se eu fosse o pessoal do Palmeiras, eu, é claro, ficaria feliz com o empate, se eu fosse torcedor do Palmeiras. Porque o empate vai deixar o Flamengo com 58 e o Bragantino com 60. Então, para o Palmeiras, o empate é um resultado maravilhoso. Maravilhoso, porque o Palmeiras vai ficar 1 ponto na frente do Botafogo e 2 na frente do Bragantino. E o Flamengo praticamente fica fora da briga pelo título se houver um empate daqui a pouco. Então, se eu fosse palmeirense, eu torceria por isso. Agora, o Flamengo teve a data FIFA inteira para treinar, apressou a volta dos jogadores selecionáveis, entra em campo com a sua força máxima no momento, né? O Tite assumiu com o discurso de vaga direta na Libertadores, mas eu tenho certeza que eles estão jogando tudo na partida de hoje, porque uma vitória os coloca de novo na briga pelo título. E do outro lado, o Bragantino, com Luan Cândido improvisado, lateral esquerdo improvisado na defesa, e uma equipe do meio para frente muito rápida, muito técnica e que sem dúvida vai incomodar o Flamengo. Está mostrando bastante o árbitro Braulio Machado, né? Que ele esteja iluminado na noite de hoje. Porque nos últimos jogos e no campeonato inteiro, eu diria, ele sempre foi um árbitro muito contestado, com decisões muito difíceis e muito ruins, prejudicando inclusive o Botafogo, na minha opinião, naquele jogo contra o Palmeiras. Que ele tenha muita luz para fazer uma boa arbitragem, que a gente não precise falar dele durante a transmissão, meu caro Rogério Assis. Olha, em relação à luz que você cita, eu acho que a visibilidade está prejudicada, hein? Apesar do Braulio da Silva Machado sinalizar agora o minuto de silêncio. As imagens da geração mostram o gramado enfumaçado, mas pelo jeito no campo não está assim. A homenagem ao querido Rubens Minelli, tricampeão brasileiro. Ganhou bi pelo Internacional, campeão pelo São Paulo também. O maior técnico da história do Inter, na minha opinião. Hoje até houve um debate nas redes sociais, quando eu coloquei isso. Alguns colorados vieram debater comigo. Eu acho que é o Abel Braga, eu acho que é o Rubens Minelli, porque ele transformou aquele time num dos maiores times da história do futebol brasileiro e mudou o Inter de um patamar definitivamente. Em 76, o Inter teve 84% de aproveitamento do Campeonato Brasileiro. 84% de aproveitamento dos pontos. Foi um monstro e um injustiçado na seleção brasileira. Vem o quinto sinal. Nove e meia da noite em ponto. Vai autorizar Braulio da Silva Machado. Da saída, Sacha. Começa Flamengo e Bragantino. Jogo baseado na 30ª rodada do Campeonato Nacional. Começa a bola aqui atrás com o dedo Cleiton do Bragantino. Toca à frente, parte da marcação, defesa do Flamengo. Toca de cabeça, rebate Léo Pereira. Dá na esquerda Pedro. Toca a bola para a ponta, tenta Cebolinha. Vem Ayrton Lucas. Gerson já toma. Bate a jogada, Gerson sem bola, foi tocado. A arbitragem não pega a falta. Tenta a finta na ponta, perdeu a jogada. Recupera de volta o time do Bragantino com Aderlan. Toca na direita, na velocidade Elinho. Toma a frente, volta primeiro. Ayrton Lucas para tomar, coloca na grande área, a bola para Rossi, marcado o goleiro, pé esquerdo, levanta para a ponta, o Gerson escora para trás, o passe, volta no meio, Thiago Maia tenta a Gerson, a bola vai devolvida para fora, direto, linha lateral, passe sai longo demais e forte, é lateral, é para o Bragantino cobrar, aqui na esquerda, defesa Flamengo, direita, ataque do time paulista, 1 minuto de bola rolando para Flamengo e Bragantino, ainda muito enfumaçada a visão, com chuva no Maracanã nesse instante, tem gente chegando ainda, 1 minuto
outro lateral cobrando bem o Bragantino, bola aberta para o Adelan pela direita, para a grande área. Sacha está à frente, marcado o impedimento. Parado o jogo. Primeiro impedimento em Solera do time do Bragantino. A tentativa de bola para Eduardo Sacha, camisa 19 do time do Massa Bruta, chegou nesta temporada 37 gols, contando com o de hoje em 36 partidas. Ele marcou 15, deu 5 assistências no Campeonato Brasileiro, 28 jogos, 10 gols e 2 assistências. Virou xodó do Massa Bruta. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é Nakata. Rossi na cobrança do impedimento, pé direito enfia o pé nela, toca na esquerda do passe, rasga a defesa, Pedro do rebote toma, Gelson pelo meio, abertura feita, dominou, tocou, Arrascaeta, pra trás, vem Luiz Araújo, bateu, tocou na defesa, vai pra fora, escanteio! Na primeira bomba, chegada do Flamengo, escanteio na esquerda, Soler. O jogo começa agitado, com 2 minutos de bola rolando, o Flamengo já tem um escanteio ao seu favor, tentativa de cruzamento do Cebolinha, a bola desvia na defesa e na sobra, chega afastando tudo, o Jadson manda pra fora esse escanteio e o próprio Arrascaeta, camisa 14, vem de pé direito no córner. 2 minutos e meio, Arrascaeta levantou direto no alto, Cleiton subiu pra pegar, subiu, grudou o goleiro do Bragantino dentro da grande área. Torcedor chegou a hora no gramado das obras, entra em cena os portaços, na hora de construir e reformar, vá de CSN Cimentos, CSN Cimentos, os portaços que constroem o Brasil. 2 minutos 40 segundos de bola rolando o estádio do Maracanã. Tem gente chegando ainda, um grande público. No meio aqui atrás a marcação do time do Bragantino com Luan Cândido. Toca pela ponta, vem rasgando a defesa. Toca para fora essa bola pela linha lateral. É arremesso, ataque do Bragantino, lado esquerdo. Você empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. À frente, Pedro dançado, Cleiton sai da grande área, pé direito, dá um balão. A bola ganha altura, mas não ganha distância não. Cai no meio campo, Gerson pra trás, toca à frente, Thiago Maia, dá na ponta, passa pela marcação, vai pra fora. Não pega o Luiz Araújo, a bola vai de graça pela linha lateral. Em arremesso, bola para o Bragantino jogar. Na Semi Capital, você e os seus investimentos contam com alta performance e expertise e a melhor nota de atendimento do mercado. Abra sua conta, semicapital.com.br/bandeirantes. Na ponta da marcação, volta Fabrício Bruno, Tini manda direto para a linha lateral. Arremesso, Braga cobra, sem muita pressa, vem Juninho Capixaba na esquerda. Já arremessa pela ponta, estica o perdão, bota para fora de volta, a bola Mateuzinho. É novo lateral, ataque do Bragantino ainda, na esquerda. 4 minutos, primeiro tempo, Maracanã. Flamengo, Bragantino, é briga lá em cima na tabela. Sacha de primeira, colocou na ponta, agora Vitinho. Para trás, o bico do Fabrício Bruno, vai sem escanteio, ele evita o escanteio. Toca a linha lateral, ela vai para fora agora, depois a falta. Capixaba vai no ombro do Luiz Araújo, era só esperar. Que jumentice do Capixaba, hein, Soler? Ficou afobado agora o camisa 29 do time do Red Bull Bragantino, era só fazer a proteção para faturar o lateral, acabou dando uma ombrada ali para cima da marcação do Luiz Araújo, comete a falta e o Flamengo tem alguns metrinhos ainda nessa cobrança. Na Semi Capital, você e os seus investimentos contam com alta performance e expertise e a melhor nota de atendimento do mercado. Abra sua conta, semicapital.com.br/bandeirantes. Cobra a falta o Flamengo, Fabrício Bruno, zagueiro, levanta para o meio do campo. Tentou passe, Pedro passa pela marcação, vem Luan Cândido, Capixaba primeiro se antecipa. Toca para a grande área, a bola para Cleiton, pé esquerdo. Já enfia o pé nela, toca na frente outra vez. Sobe de cabeça Gerson, para trás o toque, pede a falta. Sacha recua, dá Vitinho na esquerda. Passa pelo meio, pede essa bola. O Lucas Evangelista, caminhou Vitinho na esquerda, linha de fundo para Capixaba. Posição legal, bateu pro gol, vai desviar, escanteio. Luiz Araújo põe o pé na bola, mandando para fora. 5 primeiro tempo, ganha escanteio o Bragantino na esquerda, Soler. Segundo escanteio da partida, o primeiro a favor do clube do interior do estado de São Paulo, Vitinho, camisa número 28, é quem toma posição para fazer a batida. Léo Ortiz e Luan Cândido, os dois zagueiros já dentro da área. Vitinho cobra o escanteio pro Bragantino, 5 minutos e meio, primeiro tempo, Maracanã 0-0, Linho encosta ao lado dele para a grande área, Léo Ortiz na primeira trave, autorizado, fechadinho, toque de cabeça, se espalmou, sai da grande área, a bola fica com Sacha na direita, toca ao lado da jogada, vem Luan Cândido, para a área a bola, tentou Léo Ortiz, de cabeça a marcação se antecipa, de cabeça tirou da grande área aqui atrás, rebate o Luiz Araújo, sobra a volta no meio, sai jogando errado o Bragantino, tomou no meio, apertou, ganhou, Arrascaeta, adiantou demais a bola, volta protegendo, tira Matheus Fernandes, na frente
frente, ele rasga e bota essa bola pro meio. Rossi faz um defesão. Capixaba se antecipa de cabeça no escanteio. Quase o Bragantino faz 1-0, Soler. Bem demais o goleiro argentino do time do Flamengo, completando sua 12ª partida pelo rubro-negro carioca. Estava atento, com reflexo evita o que seria o primeiro gol do Massa Bruta. Grande defesa do Rossi. Maracanã, a bola rola, o relógio não para. 6 minutos e meio do primeiro tempo. É jogo atrasado da 30ª rodada, Maraca. Flamengo, Bragantino tá 0-0, Enzo Ortega. Canhão encerrado na Arena Castelão. Fortaleza empatou com o Botafogo pelo placar de 2-2. E o início do jogo no Maracanã, Alexandre Pretzel, 7 minutos, 0-0. Jogão com os dois times muito intensos e arrancando em direção ao ataque. Não tem muita bolinha para trás. Teve agora do Mateuzinho, tá um pouquinho marcado ali, mas jogando para frente, meio de campos muito fortes. E quando roubam a bola, tanto na marcação forte de um lado quanto do outro, vão direto pro gol. Muito interessante esse início de partida com a projeção que a gente estava fazendo, Canhão. Um bom jogo. Pedro lançado, vem Léo Ortiz, tira dele a bola, volta no meio, cai aqui atrás, Léo Ortiz, recuou mal essa bola, Pedro tomou, na direita a bola para a grande área, Luiz Araújo limpou, bateu prensado na marcação, essa bola vai para fora, toca à frente Vitinho, evita que a bola saia, se antecipa, vira, o Bandeira tá dando a saída, domina a bola e perde a chance no ataque o time do Flamengo, bola já havia passado pela linha lateral, quando o Vitinho tentou pegá-la, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Você na maior rede de rádios do Brasil, com Rádio Bandeirantes Campinas, 90 anos da Bandeirantes Campinas. Um grande abraço para os amigos, colegas da Bandeirantes Campinas. 8 minutos, primeiro tempo, arremesso lateral feito, Mateuzinho para Pedro, brigou Luan Cândido, Pedro toca de volta a bola, Mateuzinho bate no meio, vem de Arrascaeta, toca do lado, volta na marcação, tira aqui atrás, Léo Ortiz, dá Sacha, sobe de cabeça, rebate Fabrício Bruno, tenta, toca na frente, Evangelista, ela bate na cabeça do Sacha, deixou pro Elinho, dá na esquerda a bola para Vitinho, Mateuzinho tira, bate em Fabrício Bruno, volta, sobra aqui atrás com o Thiago Maia, com o time do Flamengo entregando para Mateuzinho para Gerson, pressionou com o Juninho Capixaba, Gerson caiu, tomando falta, é falta, a arbitragem para marcar, vem vibrar com preço baixo, a qualidade no Tenda Atacado, pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação e com o cartão Tenda. 8:30, primeiro tempo, 0-0. Rádio Bandeirantes, Porto Alegre. Futebol é com a Bandeirantes. Vem Mengão de volta, a bola aberta na ponteira. Então Lucas fecha aqui atrás. Recua, toca para Thiago Maia. Dele com o zagueiro Léo Pereira. Toca, Léo de volta, passe na esquerda. Para Everton Cebolinha. Domina, marcado, tenta a finta. Delnan cercou. Cebolinha no meio, bate na marcação. Vai pro Ayrton Lucas para cruzar. Levantou na área, a bola muito alta. Juninho Capixaba mandou para escanteio. Ela ia passar pro Luiz Araújo. Capixaba botou um cabeção. Escanteio Flamengo, Soler. Corte providencial do camisa 29 do time do Bragantino, evitando que essa bola chegasse no Luiz Araújo. É o próprio camisa 31 do Flamengo quem chega de pé canhoto para bater o escanteio. 9 minutos do primeiro tempo para a grande área, os zagueiros do Flamengo, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Pedro fica na segunda trave, escanteio, vai para cima o time do Flamengo, Luiz Araújo, escanteio, autorizado, levantou, Cleiton dá um soco, a bola cai na grande área, Cebolinha cabeceou, lá pro meio, Cleiton de novo é dele, é do goleiro do time do Bragantino que pega tranquilo essa bola dentro da sua pequena área. Rádio Bandeirantes Goiânia, é futebol na maior rede de rádios do Brasil, Sonzando Maracanã, com todos os detalhes para você, Beto Rebeque, Caiane Martins na central técnica, com Michel Lopes na mesa de som, Capixaba ataca o Bragantino, domina a bola, sai do chão pela meia direita, já dribla, sai de Luiz Araújo, toca mais atrás, a bola vira para Matheus Fernandes, toca à frente a jogada, passa na direita, Beto Adelan, já lança pro Elinho, encarou Ayrton Lucas, limpou da ponta, Elinho já ganhou, vem pelo meio, rolou do lado, arrumou para trás, recebeu para chutar, tentou Evangelista, travou Elinho, nada de falta, Thiago Maia vem, tomou Elinho, tentou passe na ponta, Ayrton Lucas tira, passa na meia direita, recupera de volta o time do Bragantino nessa posse de bola, Matheus de longe ajeitou, bateu pro gol, ela vai por cima, um canhão do Matheus Fernandes de longe, passando por cima do gol do Rossi, Soler. Tentou surpreender o goleirão do time do Flamengo, mas a bola acaba fazendo efeito, se perde pelo lado esquerdo da meta do Flamengo, só tiro de meta para o Rossi. Maracanã, a bola rola, o relógio não para. 10 minutos e meio é o primeiro tempo. Placar
Placar do jogo do Campeonato Nacional, é jogo da 30ª rodada, 0-0, Flamengo, Bragantino, Enzo Ortega. Com o empate entre 2-2 entre Fortaleza e Botafogo, Glorioso foi a 61 pontos, continua na segunda colocação, já o Fortaleza na 11ª com 44. Lateral, defesa, Flamengo, Ayrton Lucas para fazer cobrança, se desmarca Thiago Maia pedindo 11 minutos, primeiro tempo, Alexandre Pretzel, o jogo bom mesmo, hein, Pretzel? Muito bom, rápido, intenso e com os times querendo atacar, sabendo que uma vitória é fundamental na classificação. O Flamengo então sabe que se ganhar, entra na briga pelo título definitivamente. Capixaba na área pela esquerda, chegou livre, bateu pro gol cruzado para fora! De uma bola que vem no meio do Matheus Fernandes, Juninho Capixaba perdeu, Soler a chance do Bragantino. Juninho Capixaba tentou surpreender, bateu de primeira de pé canhoto, pé bom dele, mas novamente essa bola vai à esquerda da meta do goleiro Rossi, só tiro de meta, mais uma chegada do Massa Bruta. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Rádio Bandeirantes, Porto Alegre, na maior rede de rádios do Brasil. São 12 minutos no primeiro tempo, placar de 0-0. Rossi levanta para o ataque, a bola aberta na direita. Luiz Araújo de cabeça, toca à frente, bateu para fora essa bola. Luan Cândido é muito mais alto, sobe de cabeça e manda para fora. É lateral para o Flamengo, batendo na direita exatamente na linha da metade do campo. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades, mais fácil de usar. www.estrelabet.com. Para cobrança de arremesso, o Mateuzinho para o Flamengo na direita. Tá procurando alguém de vermelho e preto. Todo mundo marcado. Enfia no meio. Bota no peito a Arrascaeta. Para Gelson. Chutou prensado. Jadson tomou para o time do Bragantino. Já arranca pela minha direita. Bota na beirada do campo. Elinho se posiciona. Já passa. Gelson encara o capitão do Flamengo. É Gelson hoje. Volta Elinho. Recomeça com o Aderlan. Tá sozinho demais atrás. Começa com o Léo Ortiz. Domina o capitão do Bragantino. Motorista parceiro. Na 99. Você conta com um pacote de ganhos exclusivos. Levanta essa bola, Luan Cândido para a esquerda, passa na ponta, ela bateu na cabeça do Mateuzinho e saiu. Ia chegar pro Vitinho, Mateuzinho botou o cabeção nela. Escanteio, Braga, mais um, Soler. Corte do Mateuzinho, completando hoje 150 jogos como jogador profissional do time do Flamengo. Mais uma vez na bola parada, o time do Bragantino tenta o primeiro, vem para a batida o número 28, Vitinho. Vitinho cobra curto, dá pro Belinho na esquerda, pé direito, mas não cruza, devolve atrás, recomeça a jogada, vira pela meia direita, recebe de volta, Vitinho pro Elinho, para Vitinho. Na esquerda, vai no fundo, dominou para cruzar, levantou pro gol de cabeça, Matheus Fernandes vai prensar esse sair, escanteio, vem Mateuzinho na cabeça da área, está impedido no lado esquerdo, o Vitinho tá marcando bandeira, ele ficou paradão e foi pra bola, tava na frente, né, Soler? Estava na frente, acabou se antecipando da jogada e agora em posição irregular, acabou atrapalhando o que seria o escanteio a favor do Bragantino. Só a reposição a favor do Flamengo. Motorista parceiro, na 99, você conta com um pacote de ganhos exclusivo. Everton Cebolinha no ataque, Flamengo lado esquerdo, carrega a jogada, volta marcado, recua, volta para Gelson, mais atrás recomeça Gelson, toca meu campo, vira a jogada com Léo Pereira, de Léo Pereira, Fabrício Bruno, Mateuzinho perde pela meia direita, Sacha marca, toca Fabrício para Mateuzinho, tomou pressão do Vitinho, enfia na ponta de cabeça, tira Juninho Capixaba, toca na ponta, passa pro Thiago Maia, vem Vitinho, põe o pé, disputa de cabeça Vitinho, ganhou do Mateuzinho que puxou pela camisa. Pelo jeitão, vem o primeiro cartão do jogo, só a reclamação e a bronca. Mateuzinho apelou, hein, Soler? Apelou, camisa número 34 do time do Flamengo, puxou o Vitinho pela camisa, mas por enquanto o Braulio só na conversa. Não pintou o cartão pro camisa 34. Agora sim, agora o Braulio levanta ali e mostra cartão amarelo para Mateuzinho. Primeiro cartão do jogo de hoje. Eu já ia dizer que ele estava se complicando já se não desse o cartão. Cartão óbvio, né? Agora, como é bom o time do Bragantino e muito bem treinado pelo Pedro Caixinha, não se intimida com o Flamengo, quando tem a bola, ataca. Quase 15, primeiro tempo, domina Léo Ortiz, abre a jogada lado esquerdo, abertão Vitinho por aqui, fecha, dominou no peito, com espaço, ajeita a casa, parte à frente, 15 para as 10 da noite, marcando o quinto sinal Bandeirantes, bola aberta na esquerda, Capixaba, para a área, bola de cabeça, Fabrício Bruno, rebote para Gerson na cabeçada, tira aqui atrás, Everton Cebolinha, rebote voltou no meio para Arrascaeta, tentou sair jogando, vem Capixaba, com dificuldade, ajeita Arrascaeta, ganhou, pede a falta, a arbitragem marca, braçando o Juninho Capixaba, comete a falta em cima de Dei Arrascaeta. Você ouviu o toque Bandeirantes marcando, Michel Lopes, Meserizon, com Caiane Martins, com Beto Rebeque na central técnica marcando, Maracanã, a bola rola, o relógio não para. 15 minutos e meio de jogo, primeiro tempo. Placar do Campeonato Brasileiro, jogo atrasado valendo 30ª rodada.
Maraca, Flamengo, Bragantino, 0-0, Enzo Ortega. Ganhou com esse empate parcial de 0-0 entre Flamengo e Red Bull Bragantino. O Braga está subindo para a terceira colocação com 60 pontos, já o Flamengo indo para a quinta com 58. Evangelista por time do Bragantino pela meia direita. Jadson atrás, recua, dá pro Adellan. À direita o passe, linha de fundo para Elinho. Marca Ailton Lucas. 16 primeiro tempo, 0-0. De longe, Elinho volta a jogada. Começa com o capitão Léo Ortiz, que domina a bola. Já abre a passada, lança com outro zagueiro do Bragantino. Toca à frente, vem Luan Cândido. 16 minutos, primeiro tempo. Domina, parte à frente. Enfia pela meia, dá a capixaba. Toca na esquerda a bola para Vitinho. Dá o primeiro drible, recua. Serve atrás a bola. Vai voltar pela meia, Matheus Fernandes. Na direita, aberto, Elinho. Domina, põe no peito, marcado no fundo, Everton Cebolinha dá aquela pressionada, domina Elinho, recua, dá para Adellan, cruzou pro gol, subiu de cabeça, Vitinho pra fora! Vitinho subiu bem, cabeceou pra fora por cima do gol, outra bela chegada no Bragantino, Soler. E que cruzamento do Adellan, na medida, para Vitinho, 1,81 m de altura, saltar, Mateuzinho foi mal, não acompanhou na marcação, Vitinho testa firme, mas ela se perde pela linha de fundo. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 17 primeiro tempo, dá uma beleza pro Vitinho. O lado esquerdo do ataque do Bragantino tá deitando e rolando, hein, Alexandre Pretzel? Em cima do Mateuzinho. Eu até pedi para falar exatamente sobre isso. Se eu fosse o Tite, já tirava o Mateuzinho. Ele tem cartão amarelo, ele está visivelmente inibido e está tomando um vareio do Juninho Capixaba e do Vitinho com 17 minutos. É um problema já defensivo do Fla, Canhão. Rádio Bandeirantes, Ribeirão Preto, futebol com a Rede Bandeirantes de rádio. Já vem Ricardo Capriotti, intervalo. Bola que a praça domina na defesa, Adellan domina lateral direito do Bragantino. Enfia pelo meio, bola muito alta. Tocou de cabeça no ataque, o Elinho. Disputa o Mateuzinho de cabeça, volta na mão do goleiro Rossi, que pega sozinho. Essa bola dentro da sua grande área. Com o amortecedor HG Nakata, você chega mais longe. Sabe por quê? Porque a Nakata é tudo azul pela frente. Nossa, pegou a bola, ameaçou, bateu, não bateu, agora pegou a bola e já dá um balão na direita. Toca até Luiz Araújo, toma a frente, ganha do Juninho Capixaba, aperta a marcação, volta Luiz Araújo, marcado, entrega atrás, entregando bola, Fabrício Bruno, Fabrício, Gelson, volta a bola para Fabrício, dá Léo Pereira, Elinho pressiona, Léo Pereira volta para Rossi na grande área, Elinho em cima, domina Rossi, pé direito, enfia o pé nela, vem Luiz Araújo de cabeça, toca na ponta, tenta Pedro, vem Luan Cândido, dá um balão, rebate o zagueiro do Bragantino, ela cai no meio, vem tentando, toca de canela, Thiago Maia, disputa na marcação, bate no ombro dele, vai para fora pela linha lateral. Remesso, é bola para o Bragantino agora. Torcedor, chegou a hora. No gramado das obras, entram em cena os fortaços. Na hora de construir ou reformar, vá de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. De bico, Olivia, Fabrício Bruno bota no meio campo, tenta aqui de cabeça, rebate, Léo Ortiz para o Bragantino, na direita, Elinho, domina a tranquilidade, domina, faz a primeira finta, escapa na marcação do Cebolinha, toca para a direita, volta para o Adellan, goleiro Cleiton pede, devolve a bola, o Adellan dá para Cleiton, limite da grande área, 19, primeiro tempo, 0-0, sinta o clima do Maracanã, na Bandeirantes, o som do Maracanã para você, tá lindo, o Maracanã tem um grande público, a torcida não para um segundo, ouça, ouça! Luiz Araújo travou uma batalha para o meio, dá Pedro, volta, tocou para trás, Adellan com o pé, Cleiton! Botou de bico para a linha, entrando uma bola recuada na pulgueira, para trás, Cleiton saiu atento, numa chegada do Pedro que vinha para cima de dois zagueiros do Bragantino, Soler. Dois jogadores experientes com a camisa do Bragantino, Adellan 218 jogos, Cleiton 198, quase se complicaram, mas o goleirão corrigiu e mandou um bico para longe. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha as suas encomendas na internet e até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Everton Cebolinha, na esquerda, dominou, cercado, toca do ladinho, lança a bola para Arrascaeta, de Arrascaeta do ladinho para Ailton Lucas, de volta o passe pela meia esquerda para Arrascaeta, balança, Jadson para cima, dá para o Cebolinha, dá a caneta no Adellan, Cebolinha na área, limpou para fazer, tentou, bateu prensado, Cleiton defendeu, Cebolinha faz uma jogada gigante, com direito a caneta no Adellan, mas na hora do chute, fez mal. Fez a pior das opções, Gustavo Soler. Canhão, o Cebolinha consegue se livrar da marcação do Adellan com muita facilidade, ganha espaço, ganha metros dentro da área, poderia ter finalizado antes, poderia ter levantado a cabeça e buscado o cruzamento para o Pedro na segunda trave, não fez nada e foi desarmado.
Que jogada do Everton Cebolinha, na hora de fazer o gol, impressionante, acertar o chute no gol, né? Tomou amarelo agora o Juninho Capixaba sentado, né? O Braulio nem esperou levantar o Capixaba, impressionante. Agora, o Cebolinha está voltando a ser o Everton Cebolinha. Bastou o Tite assumir o comando técnico do Flamengo e me parece que houve uma sintonia gigantesca. Já do tempo da seleção brasileira em 2019, quando o Everton Cebolinha foi muito bem na conquista da Copa América também. E depois perdeu o time, dá para dizer assim, quando foi pro Benfica e começou a jogar muito mal. E o Tite desistiu dele um ano antes da Copa do Mundo do Catar. Agora não. Agora o Tite recupera esse jogador. Se ele fosse um pouco menos fominha, talvez o Flamengo tivesse feito 1-0 depois dessa jogadaça dele, CM Capital, a corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Abra sua conta grátis, acesse cmcapital.com.br/bandeirantes. Cebolinha sobe de cabeça, toca para trás, a bola do Ayrton Lucas, vai chegar Everton Cebolinha, dá Gerson que entrega de volta para Cebolinha, que dá Ayrton Lucas, Gerson passa na ponta, Gerson tomou pressão aqui na ponta do Elinho, vai ter que voltar, a bola recua, devolve a jogada, começa com Léo Pereira, 22, primeiro tempo, 0-0 no estádio do Maracanã, tem Flamengo e Bragantino, você se liga na Rede Bandeirantes e Rádio. Fabrício Bruno domina e já inverte, levanta para o Cebolinha na caneta, ele passa mal, Adelante Calcar tocou com categoria, dá para o Gerson, belo drible, dá na meia direita a bola com o Lucas Evangelista. Na esquerda, Vitinho, do ladinho dele, Juninho Capixaba. Dominou, Vitinho, atropela do Luiz Araújo, comete a falta. É falta marcada aqui. O Bretzel, só que o detalhe agora é que o Capixaba está pendurado também. Sim. Será que ele não vai mais ser aquele jogador ofensivo? O cara fica meio retraidão, meio fechadão agora, não fica não, Bretzel? E aí o Luan Cândido pode fechar na dele, ó. Você baixa um volante como terceiro zagueiro, e o Luan Cândido, que é lateral, está improvisado na defesa, ó, já está fazendo isso, já está jogando aqui atrás para cobrir as investidas do Juninho Capixaba. Mas é evidente, você tem dois laterais com amarelos de um lado e de outro, claro que eles correm risco. Metade da metade, 22:30, sobe de cabeça Cebolinha, tocou para fora, tem um desvio na cabeça do Adelan, tá marcando o Braulio, arremesso lateral, bola para o Flamengo jogar. Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas, internet até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Cobra a falta o Flamengo, bola para Pedro, sobe de cabeça, aliás, compete, ele lembra de cabeça para trás, a bola para o Elinho, ele para Adelan, para a direita para Jadson, evita que a bola saia, enfim, no meio para Sacha, Léo Pereira põe o pé e manda a bola para fora, só que aí o Jadson empurrou o Gerson. Ô Jadson, que jumentice, hein, Gustavo Soler? Era deixar a bola sair pela linha lateral. Exato, foi muito mal o Jadson agora, porque ia faturar um lateral a favor do Bragantino, ele empurra o Gerson, tudo bem que o Gerson dá uma baita de uma valorizada, mas foi falta, né, Canhão? Verdade, botou a mão nas costas e ajudou o árbitro a marcar essa falta. 23:30, primeiro tempo com 0-0. Mateuzinho domina para o Flamengo para a direita. Toca Luiz Araújo, vem Capixaba por baixo. Tomou, vem Luiz Araújo. Sai também do Sacha. Por dentro Pedro. Calca Luiz Araújo. Na esquerda, Cebolinha. Dominou. Ayrton Lucas. Linha de fundo. Levanta, ela bate nas costas do Elinho. De cabeça, rebate Gerson cortando. Gerson na sobra, domina, bico da grande área. Lado esquerdo. Recua a bola. Voltou para Cebolinha. Lá para área, a bola tem Luiz Araújo. A bola passa. Cleiton pega. Outra tentativa do Flamengo, para na mão do Cleiton, Gustavo Soler. Estava atento agora o goleiro do Bragantino, na tentativa de cruzamento, tinha Luiz Araújo, Arrascaeta, os dois próximos da bola, o Cleiton, grandalhão, fica com ela. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Vale, é campeonato brasileiro com todo o time na maior rede de rádios do Brasil. 24:30 Maracanã, com grande público e tem gente chegando ainda. Luan Cândido, zagueiro, atravessa a jogada pelo meio campo com o time do Bragantino. Toca do ladinho, devolve a bola, puxa aqui atrás com o Matheus Fernandes, que rola por dentro com o Léo Ortiz, marcado pelo Pedro. Bate para a direita essa bola, entrega para o Adelan, linha de fundo para o Belinho, tomou pressão de Ayrton Lucas, prefere driblado, sai da esquerda, fecha pela linha direita. Aí enfia no comando, bola muito alta na ponta esquerda para Capixaba, domina com categoria, marcado, fecha Luiz Araújo, passa à frente, virou para Vitinho, tomou pressão do Mateuzinho, dá Capixaba, tocou atrás, passa da bola Evangelista, Thiago Maia ganha para Pedro, bola no meio para Arrascaeta, inverteu a jogada, aí vem Everton Cebolinha, aos 25 primeiro tempo, dominou 0-0 Maracanã, vem Flamengo, Cebolinha carrega, observa a jogada, entrega na meia, volta para de Arrascaeta ainda, inverte a marcação uruguaio, atravessa o campo na meia direita, trabalha a jogada, Mateuzinho, passa por dentro, dá Luiz Araújo, bico da área, dominou na canhota, para Mateuzinho na direita, tá na área, caminhou, levantou para Cebolinha, cabeçou por cobertura, fora! Por cima
do gol do Cleiton. Cebolinha, não é muito alto, mas subiu muito bem. De cabeça, botou por cobertura para a linha de fundo, Gustavo Soler. Boa bola do Mateuzinho na segunda trave para o Everton Cebolinha. É aí o Aderlan tem toda a razão do mundo para reclamar. Faz o sinal, ó, tô com dois. Ele estava marcando o Pedro. Na hora que sai o cruzamento, o Cebolinha vem nas suas costas e quase surpreende o goleiro Cleiton. Maracanã, a bola rola, o relógio não para. 26 é o primeiro tempo. É jogo da 30ª rodada do Campeonato Nacional. Por enquanto, o Flamengo e o Bragantino empatam em 0-0. Olha o espaço que tem o Elinho com o time do Bragantino. Já arranca e vira a jogada na esquerda. Vitinho de frente, limpou, vai bater. Outra pinta, mais uma na direita. Eduardo Sacha está na grande área, recua, entrega a bola voltando para Jetson, entrega de volta para Sacha. Já deu tempo de voltar todo o time do Flamengo. Sacha do ladinho, volta a bola, entregando para o Aderlan. Tentou passe marcado de cabeça, tira aqui atrás, rebate no meio. Corta na marcação com o Thiago Maia. Com o pé direito, volta a bola da Luiz Araújo, faz a finta e sai jogando, limpou Capixaba, tentou mais uma, ganhou, carrinho na bola, só que a sobra volta para Luiz Araújo, dá no meio, errou o passe, ganha aqui atrás, Léo Ortiz com o time do Bragantino, recupera a jogada, entregando para Jadson, domina a bola pela meia direita, tabela por dentro, passou a bola para Matheus Fernandes, que dá a Evangelista, pé esquerdo, bateu cruzando pro gol, bola vai desviada, escanteio, bateu no Fabrício Bruno, tem escanteio, confirmando 27, primeiro tempo no Maracanã, Flamengo, Bragantino empatando em 0-0, Enzo Ortega. Atualizando o G4, o Palmeiras é líder com 62, seguido de Botafogo com 61, Bragantino por enquanto com 60, fechando o Grêmio em quarto com 59 pontos. E vem escanteio Bragantino, Soler. Vem Elinho, pé canhoto na bola para fazer a cobrança com muita curva depois da finalização do Evangelista. Ele que está completando 145 jogos pelo Massa Bruta. 27 minutos e meio primeiro tempo. Elinho no escanteio. Fechadinho, Rossi de soco. A bola está na grande área, caneta esquerda. Vai tentar pegar o Everton Cebolinha. Pra cima dele, Vitinho. Brigam ali os atacantes. Rebate Cebolinha. Dá um balãozão. Cai no meio. Domina mal essa bola. Jadson escapou. Jadson entregou no meio para Rascaeta. Tomou carrinho, pediu a falta. Vem Ayrton Lucas de primeira. Toca do lado esquerdo. Vem Luiz Araújo. Dispara Ayrton Lucas pedindo. É lançando. Toque é curto demais. Vai no carrinho, no quarta mão, na marcação. Aderlan. Ayrton Lucas levantou a cabeça, cruzou para a grande área. Aderlan se levanta e domina. Domina a frente e joga lá atrás. Recupera a bola, vira para Evangelista. Que toca do lado para Aderlan, que dá um bico para fora. Direto para a linha lateral. 28, primeiro tempo, 0-0 Maracanã. Grupo Souza, Lima Eficiência em segurança e serviços. Léo Pereira volta a bola aqui, começando com o Fabrício Bruno. Sai jogando o time do Flamengo. Ele entrega a bola pela meia direita para Mateuzinho, bem aberto. Se posiciona, perde a frente, Thiago Maia. Mateuzinho entrega no meio, vira para De Arrascaeta. Tomou pressão, já sai na marcação para Gerson. Tomou prensada, perdeu Elinho, insistiu. Gerson insiste no carrinho. Espirrada, voltou para o Elinho. É posse de bola para o Bragantino. Vem cá no primeiro, ela bate em Ayrton Lucas. Vai sobrar a frente na sorte, Elinho vai na trombada. Tomou, ganhou do Thiago Maia. Levantou a bola, tentou uma cavadinha. Opa, saiu do período, a bola bate na canela dele, vai para fora. Tentou um chapéu no cavadinho, depois se lascou. Alexandre Pretzel, 29, primeiro tempo. Pretzel segue 0-0, um belo jogo no Maracanã, Pretzel. Cheio de alternativas. O Bragantino se joga para frente e dá espaço no meio de campo quando o Flamengo toma a bola com o Thiago Maia e até com o Luiz Araújo. Luiz Araújo é um jogador importantíssimo, que ele fecha no meio quando não tem a bola e é um cara rápido para puxar contra-ataque. É um personagem interessante, Luiz Araújo, com o Cebolinha do outro lado. E no Bragantino, o Juninho Capixaba com a bola é ponta e o Luan Cândido vira lateral. Jogo muito interessante e aberto. Dominou Cebolinha na direita pro meio para Gerson, sai do Jadson na esquerda, fecha Luiz Araújo. Pedro pediu, Rasteirinho cruzou, Léo Ortiz botou para fora da grande área, a bola pela linha lateral. Pedro pediu por cima, ele botou no chão, Soler. E aí o Pedro foi ao desespero, porque ele tem 1,85 m de altura, estava sendo marcado pelo Juninho Capixaba, que tem quase 10 centímetros a menos. E acabou errando agora o Luiz Araújo, cruzou Rasteirinho, o Léo Ortiz tranquilo, afastou. Fabrício Bruno por dentro, a bola, Pedro domina, vem Luan Cândido, pressionou, vem Juninho Capixaba do lado, Pedro prendeu e protegeu, vai recuar, devolve do ladinho a bola, começa com De Arrascaeta, 10 da noite em ponto, recua, volta para Mateuzinho, que abre a passada pela meia esquerda, entregando para Thiago Maia, Léo Pereira bem adiantado, dá para Ayrton Lucas, pede Luiz Araújo, Ayrton Lucas carrega a bola, 30, primeiro tempo, 0-0, volta a jogada, leva Araújo, na volta vira para Léo Pereira, dá na direita essa bola, a Marcinha no peito, fecha De Arrascaeta, marcou Juninho Capixaba, colocou para grande área, a bola, Luan Cândido bota para fora direto pela linha lateral. Arremessa, ataque do Flamengo na direita. Passamos dos 30. Cobrou a arremesso lateral, Arrascaeta, recebeu do Mateuzinho. Deu para
Gerson, liga de fundo, limpou pra canhota, não dá pro chute não, tá marcado, inverteu, Ayrton Lucas fechou, ele bateu, é ali, esticou o pé, não dominou com o time do Bragantino, tomou rasteiro do Ayrton Lucas, é falta marcada, jogo parado é falta, então é para o Bragantino cobrar. Maracanã, a bola rola, o relógio não para. Com pressa, Léo Pereira chegou, tomou o chapéu, vem ali, levantou a bola para fazer, Aderlan bateu para fora! Com pressa, a cobrança do Evangelista para o Aderlan, ele põe o pé dando um chapéu no Léo Pereira, bateu cruzado o Aderlan e perdeu o gol do Bragantino, incrível, Soler. E como foi inteligente o Lucas Evangelista, bate muito rápido a falta, e o Aderlan, que tem um gol maravilhoso contra o Flamengo no Maracanã de Chaleira, poderia colocar mais uma placa no Maraca, chapela o Léo Pereira, e na hora da finalização, na hora do 10, bateu de tornozelo. De primeira, na direita, Arrascaeta, parece impedido, seguiu, rolou, deixou na defesa, Léo Ortiz de bico, botou essa bola pra fora, vai cair na ponta, tentou pegar Vitinho, prendeu, protegeu, evita que a bola saia, toca na ponta, Capixaba, saiu essa bola já havia saído, aqui é lateral, confirmando o Enzo Ortega, 31:30, primeiro tempo, Maracanã, 0-0, Flamengo e Bragantino. Ganhou a parte de baixo da tabela, Bahia abrindo a zona de rebaixamento com 38 pontos, Goiás com 35, Coritiba com 29, fechando em 20º, América Mineiro com 21 pontos. Lateral pro Flamengo, pra direita vem Mateuzinho pra fazer cobrança, procura alguém, Pedro se desmarca, tomou pressão do Luan Cândido, vem arremessando Mateuzinho, procura alguém, arremessa, sobe de cabeça Capixaba, toca a bola para fora de novo em linha lateral. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no Tenda. Mateuzinho, Fabrício Bruno entregando para o goleiro Rossi na entrada da grande área, 32,5 primeiro tempo. Alexandre Pretzel segue 0-0. Flamengo e Bragantino, Maracanã, Pretzel. O Aderlan perdeu talvez, a bola do título do Bragantino. Porque se o Bragantino Gerson disputou, opa, quase ganhou do Luan Cândido, entregou para o Aderlan na fogueira essa bola. Cleiton com o pé tira. Pretzel. Se o Aderlan faz esse gol, ele perde um gol impressionante. O Bragantino larga na frente. Não sei se o Flamengo teria tanta força para virar, porque o Bragantino joga muito bem do meio para frente. Atrás a defesa dá muito espaço e o Flamengo não está aproveitando com o Cebolinha e com o Luiz Araújo, apesar dos dois estarem bem no jogo. A Arrascaeta que não está legal. Então o Aderlan perde uma chance incrível. E para colocar o Bragantino definitivamente igual ao Palmeiras. Talvez ele não tenha de novo, talvez o Bragantino não tenha de novo uma chance tão clara para abrir o placar. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. 33, primeiro tempo, é na Bandeirantes que você ouve o Campeonato Brasileiro. Por enquanto, o Flamengo Bragantino empatando em 0-0. Já vem Ricardo Capriotti. No intervalo, Rede Bandeirantes. Rossi domina, goleiro do Flamengo com o pé, domina meia lua da grande área. Pé direito, um bicudo à frente para Pedro. Sobe de cabeça, rebate Léo Ortiz. Ela cai na esquerda. Everton Cebolinha. Dominou, partiu. Pedro na meia lua, de frente, virou para a meia direita. Atrás, Gerson é quem chega primeiro. De primeira, vira Luiz Araújo, tenta a finta. Travou na bola, Vitinho, se sair, escanteio. Gerson acompanha, deixa que a bola saia, ficou em dúvida, domina Gerson, tocou a entrada da grande área, a bola para Mateuzinho, pressiona a primeira, na segunda, perde a bola, sobe de cabeça, rebate Thiago Maia, vem no meio, tentou ganhar, tomou Lucas Evangelista, ganhou para o Bragantino, dividida, toca a bola para Eduardo Sacha, tomou à frente Fabrício Bruno, na raça, não fez salto e tomou, a torcida, você ouve Costa, domina Fabrício, entrega na meia direita, para Arrascaeta, tenta o toque, carrinho na bola, tirou aqui atrás, Matheus Fernandes, Ayrton Lucas vai na bola, Sacha não toma, ganha Ayrton Lucas, Fabrício Bruno, volta Ayrton Lucas, tomou um empurrão nas costas, é falta. Jadson comete mais uma falta daquelas infantis, falta da quinta série. Ele chegou batendo e a bola é do Flamengo, Gustavo Soler. E mais uma vez com o jogador do Flamengo de costas para o campo de ataque. De novo, o Jadson facilita a vida do rubro-negro carioca, que agora pode até jogar esta bola para dentro da área. O Mengo vai em busca do primeiro do Maracanã. Vem o próprio Ayrton Lucas de pé canhoto e também Everton Cebolinha na batida. 34 minutos do primeiro tempo no estádio do Maracanã. Ótima chance para o Flamengo, para a grande área. Fabrício Bruno, Léo Pereira. Fica na barreira o Elinho, vai lá o Braulio, passa o Chantilly, cobra a falta Ayrton Lucas. Cleiton encostado na trave direita, sobe o muro. Todo mundo na entrada da grande área. Toque dos 35 chegando, é falta Flamengo, ataque lá do esquerdo. Cebolinha, levantou pro gol, Ortiz cabeceia para fora, rebate de cabeça da Pereira para direita essa bola, Fabrício Bruno, de voleio, cruzou pro gol, em Pedro, atrapalhou o Pedro, a bola fica na ponta pro Cebolinha, vindo a Arrascaeta também, vem Everton Cebolinha para Pedro, de bico, Jadson tirou daqui, rebate, manda essa bola para metade do campo, Maracanã, a bola rola, o relógio não para.
35 primeiro tempo. É jogo atrasado, valendo a 30ª rodada do Campeonato Nacional. Maraca, por enquanto, 0-0. Flamengo, Bragantino, Enzo Ortega. Canhão, amanhã começa a 35ª rodada do Campeonato Brasileiro com Corinthians e Bahia às 9 horas da noite na Neoquímica Arena. Luiz por dentro, Pedro domina de primeira, na esquerda, Cebolinha, tá na área, levantou a cabeça, cruzou, Gelson no peito, dominou para trás, de frente, Mateuzinho, um canhão, tirou, Léo Ortiz, a bola entra no ângulo, rebate, voltou no meio, Sacha na jogada, pancada nele, tem falta e cartão pro Thiago Maia. O zagueiro do Bragantino, Léo Ortiz, tirou o gol. Ela ia no ângulo, no canhão do Mateuzinho, Soler. Espetacular o que faz o Léo Ortiz na sua partida número 185, a camisa do Bragantino. Um lance que tira o primeiro gol do Flamengo. Mateuzinho a mandar essa bola lá onde a coruja dorme. O zagueirão Léo Ortiz tira da gaveta. Defesaça do zagueiro do time do Bragantino. E na sequência apelou o Thiago Maia, fez falta e recebeu o segundo cartão amarelo da partida para o Flamengo. 36,5 primeiro tempo. Alexandre Pretzel segue 0-0 Flamengo e Bragantino, com chances dos dois lados. Pretzel. O Bragantino perdeu a bola do jogo e agora parece que o time deu uma sentida, porque deu muito espaço, erra muito no meio de campo, na passagem do meio para frente. O Matheus Fernandes, que é um bom jogador, hoje não está legal. Tá bem marcado até, principalmente pelo próprio Thiago Maia. O Gerson melhorou um pouquinho de uns 5 minutos para cá. Antes estava disperso e perdendo muita bola. Então o Flamengo, quando tem espaço, chega na área com 2, 3 jogadores, mas não aproveita. Sacha para trás, a bola inverteu, Matheus Fernandes de cabeça, Vitinho tentou, ganhou a defesa do Flamengo, sobra a volta na meia direita, tabelou o Evangelista, para Vitinho, para Capixaba, para área, tirou, Fabrício Bruno manda para fora, jogada, volta na ponta, de bico toca para fora, pela linha lateral, Luiz Araújo, é arremesso, ataque do time do Bragantino, lado esquerdo, Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Lateral cobrado para trás, essa bola arremessada pelo Juninho Capixaba. Toca do ladinho a jogada. Fecha o zagueiro Luan Cândido. Toca Luan. Dá no meio para Léo Ortiz, que toca para a direita. Aberto, Elinho já pediu, já recebeu. Adelan encostou. Elinho domina. Chega em cima, Ayrton Lucas. Volta a bola, o Elinho. Toca do lado, devolve a bola para o Adelan. Enfia pela meia esquerda. Bela passada por dentro aqui. Dá Luan Cândido. 1, 2 dribles. Sai também da marcação do Pedro em cima dele. Toca na esquerda para Capixaba. Mais do ponto, Evangelista. Levantou nela a bola para Sacha livre. Furou! Rebate, voltou na grande área ainda. Elinho ajeitou, limpou no fundo, bateu prensado, insistiu, pediu pênalti. Defesa tira. Jadson pega a sobra da grande área, bateu pro gol, toca no Léo Pereira de cabeça. Jadson rebate para fora da grande área. Ela vai sair pela linha lateral, protege a jogada, não sai, saiu agora. Chegou com tudo o Bragantino, querendo uma excepcional chance. E tem uma conferência de possível mão na bola na grande área. Um possível pênalti para o Bragantino, hein, Soler? Essa é a reclamação do Elinho depois de fazer a jogada pela ponta direita, mas o Braulio já mandou jogar. Já revisado, não houve nada, 38 minutos e meio, lateral cobrado bem de volta, o time do Bragantino com o zagueiro Léo Ortiz, ele que salvou um gol, defendeu um gol agora há pouco, toca Léo Ortiz, dá Luan Cândido, devolve a bola, começa outra vez a jogada, voltando para Léo Ortiz, que lança para a meia direita, tabela, volta o passe para Jadson, Jadson recua, dá para o Derlan devolve a bola para Léo Ortiz, Flamengo marca no seu próprio campo, Léo no meio, passe de cabeça, rebate, Fabrício Bruno, toca Jadson, vem na trombada, Jadson vai para cima dele, comete nova falta. Alguém tem que avisar o Jadson que ele já tem cartão. Aliás, ele não tem cartão ainda, né? Mas ele já dá a terceira consecutiva. Também está no saldo devedor esse volante do Bragantino, Soler. E todas nas costas dos adversários. Mais uma vez, ele salta nas costas do Gerson e comete uma falta desnecessária. Alguém tem que avisar ele, né, Preto? É a terceira que ele faz. Exato. E ele bate de uma maneira desproporcional. Então, tu tem toda a razão. Até porque o Braulio, por incrível que pareça, atenção, falar bem baixinho, viu? Tá fazendo uma boa arbitragem. 39 minutos e meio, primeiro tempo. Vai jogar outra vez essa bola à frente. O time do Bragantino domina aqui na sua defesa. Sai jogando no Cândido, entregando o Capixaba. Volta para Léo Ortiz. Quase 40, primeiro tempo 0-0. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Conectada com o futuro. De volta a jogada aqui atrás da marcação com os zagueiros do time do Bragantino. Abertura feita pela meia direita. Vai puxar a jogada à frente o Adelan. Já rebate, inverte tudo. Toca o passe, bola para a direita. Pro comando, para a Sassa. Léo Pereira, bota o cabeção e tira. Completa de volta, Fabrício Bruno com a cabeça também para Gerson. De cabeça na ponta, vai chegar Cebolinha. Vem tentando, trava a defesa espirrada. Volta Jadson, meio campo do Braga. Evangelista de primeira, recua a jogada pela meia direita. Toca à frente, a bola e vem com ela. 40, primeiro tempo. Adelan pro Elinho.
Mateuzinho, belo drible, sai do Ayrton Lucas, Gelson em cima, ele tenta a finta, Gelson primeiro chegou para tomar ganhando, prendeu a jogada, Gelson puxa na base da experiência, vai pro chão, pede a falta de arbitragem, vai na dele e marca a falta. Maracanã, bola rola, o relógio não para. 40 minutos e meio de jogo no primeiro tempo. Placar do Campeonato Brasileiro, 30ª rodada. Flamengo e Bragantino empatam em 0-0. Enzo Ortega. Canhão, com esse resultado, o Bragantino vai passando o Grêmio, indo para a terceira colocação com 60 pontos. Já o Flamengo vai passando o Atlético Mineiro e fica na quinta colocação com 58 pontos. Cebolinha na esquerda, Mateuzinho pra trás, Cebolinha de frente, um canhão, Clevis palmou pra frente, Pedro cabeceou, bateu no Léo Ortiz, escanteio. Canhão aqui de fora da grande área, Cleiton botou pra frente, Pedro cabeceia, bate no Léo Ortiz, escanteio Flamengo, Soler. Foi esquisito na bola o goleiro Cleiton, né? Antes da finalização do Cebolinha, ele estava ajoelhado, conseguiu voltar, espalmou pra frente na sorte, conseguiu ali ter o Léo Ortiz mais uma vez na frente de um atacante do Flamengo para desviar e mandar essa bola pra fora, escanteio pro Mengo, que busca o primeiro na partida na bola parada. Escanteio Flamengo, lado esquerdo, 41 minutos e meio, fechadinho no gol, toque de cabeça, Cleiton defendeu em cima da linha, quase entrou, fez milagre o goleiro, rebote e volta fora da grande área para Ayrton Lucas, toca para trás essa bola, vira aqui pelo meio para Mateuzinho, lá para a grande área, a bola para Cebolinha, cabeceou no gol, Cleiton defendeu. Defesa gigante, um defensão do goleiro do Bragantino, Soler. Foi muito bem no lance anterior neste duelo particular entre ele e Everton Cebolinha. Na cobrança de escanteio na primeira trave do Arrascaeta, o Cebolinha desvia, o Cleiton faz grande defesa, por enquanto evitando o gol do time do Flamengo. Motorista parceiro, na 99 você conta com um pacote de ganhos exclusivo. 42,5 o primeiro tempo, por enquanto o placar de 0-0, você ligado na Rede Bandeirantes de Rádio, com Cultura Bandeirantes em Vargem Grande do Sul. E o toque de cabeça na primeira trave foi do Everton Cebolinha. Foi. Já é a segunda aquele. Ele é baixinho, os caras acho que não botam muita fé, deixam ele livre, né? Parece é outro jogador. Talvez motivado pela entrada do Tite, já que com o São Paulo ele não tinha chance. É outro jogador, um jogador importante. Agora, a postura do Bragantino é maravilhosa. O trabalho do Pedro Caixinha pode até perder o jogo pro Flamengo, mas o trabalho do Pedro Caixinha do meio para frente, a defesa sofre, corre risco, mas como joga a bola o time do Bragantino. De cabeça, rebate Mateuzinho, Gerson para trás, Thiago Maia chuta, ela bate no pé do Adelan, vai para a área, Vitinho aqui, bateu para Sacha, mergulhou, passou da bola, ela sai na lateral do outro lado. Eduardo Sacha mergulhou no chute do Vitinho cruzado, ela botar a sola da chuteira e fazer 1-0 o Bragantino. Ela passou pela pequena área, ou então ela bater em alguém, né? Desse jeito que a bola chega, Soler, bater em alguém vai entrar, né, Soler? Exatamente, o azar do Eduardo Sacha é que o Vitinho colocou um pouco de força excessiva na bola e ela deu uma quicada antes de chegar no próprio Eduardo Sacha, que não conseguiu empurrar para a rede. Segue 0-0 no Maracanã. Olha, o Mateuzinho marca melhor que o Wesley, tá? Mas o Wesley é melhor que o Mateuzinho. O Wesley, lançado pelo Sampaoli, é mais lateral que o Mateuzinho. 44 no primeiro tempo, vem aí Ricardo Capriotti, no intervalo pela Rede Bandeirantes de Rádio. Capixaba domina a bola, sai driblando, escapa de Luiz Araújo, dá na meia direita, espaço curtinho, Adelan de volta para Juninho Capixaba, toca bem aberto lá da esquerda com o Luan Cândido, mais à esquerda para Vitinho, dominou o atacante do Braga, fintou pelo meio, na grande área, trava a defesa, a bola voltou para Luan Cândido, limpou o primeiro marcador, vem para trás, Jadson ajeitou, bateu pro gol, bola batida em cima do Thiago Maia, espirrada, Brunelinho, uma jogada, rebote e volta fora da grande área, pé esquerdo, ajeitou, bateu pro gol, nas costas do Thiago Maia. Thiago Maia se botou na frente de duas, tomou duas raquetadas, hein, Soler? E essa nas costas é aquela que arde, né? Aquela que ele vai entrar no vestiário para trocar a camisa, vai ver um vergão nas costas, mas é a função, né? Tá aí para tomar bolada mesmo. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Braga aperta a bola desviada para a linha lateral. Não bateu no Cebolinha, o lateral então de graça para o Flamengo cobrar com quase 45, está acabando o primeiro tempo. Motorista parceiro, na 99 você conta com um pacote de ganhos exclusivo. 10h15 da noite, o quinto sinal, Bandeirantes está marcando, já a plaquinha com os acréscimos, bola aqui atrás com o Mateuzinho, lateral direito do Flamengo, toca à frente, a bola enfia na ponta, passa muito forte, a Arrascaeta não vai, nem também para a bola, Luiz Araújo, fica fácil para Cleiton que domina, vai a da galera do Flamengo, hein, será que essas vaias são para Mateuzinho? Pretson já destacou nesse primeiro tempo que o Mateuzinho tá levando vaia, tá levando bronca.
E a galera do Flamengo parece que não tá perdoando não, hein, Alexandre Pretzel? Tá tomando um banho. Ele até marca melhor que o Wesley, me entendo. Só que ele tomou o cartão e se inibiu. Ele tá evitando uma expulsão, então ele não tá pegando pesado em cima do Vitinho. E o Vitinho deita e rola com o apoio do Juninho Capixaba. Não sei se o Tite não vai trocar no intervalo, porque ele tá correndo muito risco. Tá acabando o primeiro tempo, 45 minutos e meio. Quero fazer um registro especial pro gramado do Maracanã, hein? Até choveu no Rio de Janeiro hoje. Verdade. Terceiro dia consecutivo de jogo, hein? Tá suportando. Só podiam deixar o Vasco jogar lá agora. Que não vire moda, né? Tá bom, exato, calma. E aí apita Braulio da Silva Machado. Só faltou o gol. Só entre aspas, Ricardo Capriotti. Que primeiro tempo foi esse? 0-0, Flamengo e Bragantino. Alô, Ricardo Capriotti. Fala, Canhão. Você volta já, mas no segundo tempo vai ter gol. Beleza. Pode se preparar aí, hein? Vai aquecendo essas pregas vocais aí que você vai gritar gol no segundo tempo. Pode se preparando. Isso, vai lá, vai mesmo. Porque é o seguinte, ó. Por enquanto tá dando tudo certo pro Palmeiras, hein? Torcedor do Palmeiras tá com a gente aí, né, torcedor do Verdão? Tá ligado aqui com a gente, empurrando esse empatezinho aí que é bom pro Palmeiras, né? Muito bom pro Palmeiras. Então é o seguinte, ó. Vamos lá. Vamos pro intervalo do jogo e contar tudo aí pra você, né? Todos os detalhes desse jogo. Ô, Pretzel. Tô aqui. Pretzel. Você tá aí, Pretzel? Tô aqui. Boa noite. Boa noite. Você tá bem, Pretzel? Prazer ouvi-lo. Eu tava buscando uma informação aqui. Tudo tranquilo? Eu tô bem, é que o negócio é o seguinte. Eu quero só saber o seguinte, ô Pretzel. Por que não teve gol no primeiro tempo, Pretzel? Não teve por uma incompetência do Aderlan, né? Lateral direito. O Flamengo até criou, ô Capri. Só que os jogadores do Flamengo me pareceram mais afoitos e um pouco preciosistas na hora de chutar. O melhor lance do Flamengo qual foi? O Mateuzinho, que chutou, e o Léo Ortiz no caminho salvou. O Cleiton já estava batido, tirando de cabeça na pequena área. A bola teria endereço certo, ponto. Mas quem criou mais, chegando com bola criada, ao invés de jogar no erro do adversário, foi o Bragantino. Esse lance do Aderlan, o Lucas Evangelista, que é muito inteligente, ele bate a falta rapidamente, o Léo Pereira chega atrasado na dividida com o Aderlan, e o Aderlan entra sozinho, só que caiu no pé do Aderlan. Se cai no Sacha ou no Vitinho, ou até mesmo no Evangelista, seria a caixa. E o Aderlan bateu muito mal, perdeu a grande chance de deixar o jogo muito afeição para o próprio Bragantino. Porque acontece o seguinte, o time do Bragantino, do meio para frente, tem sido assim o ano inteiro. O Campeonato Paulista, o Bragantino tinha uma dificuldade de marcação gigantesca. Por quê? Porque o Caixinha estava chegando ainda, não tinha conseguido implantar sua filosofia. Exatamente, o Arthur, que está no Palmeiras agora, era o chamado principal jogador e não estava jogando bem. Então o time do Bragantino tinha toque de bola, tinha velocidade, mas não segurava a bola, como segura hoje. Não tocava rápido e estourava lá atrás a defesa, que estava com o Léo Ortiz machucado também. No Campeonato Brasileiro e também na Copa Sul-Americana, o Pedro Caixinha começou a ajustar o time. E hoje o Bragantino é fortíssimo em todos os setores. Dá espaço para o contra-ataque? Dá. Mas ao mesmo tempo agride demais o adversário. Cria bastante para fazer gols. Por isso, é um time que corre risco, joga sem tanta responsabilidade, sem tanta pressão, é verdade, com o discurso do Caixinha que o Bragantino está jogando jogo a jogo, né? Não está pensando em título, mas hoje o Bragantino impôs uma dificuldade ao Flamengo. O Flamengo do Tite é bom, Capri? É bem treinado? Eu tenho certeza que sim. Agora, ainda é um time que, na hora de fazer o gol, falta um pouquinho mais de capricho, né? Um pouquinho mais de calma dos seus dois atacantes de lados, que são Everton Cebolinha e o Luiz Araújo. Os dois estão mal? Não, os dois estão jogando bem, mas eles têm que tabelar mais com o Pedro. O Arrascaeta tem que entrar mais no jogo para que o Flamengo crie um pouco mais. No momento você tem toda a razão. Placar espetacular para o Palmeiras, mas se tivesse havido um vencedor no primeiro tempo, eu imagino que teria que ter sido o Bragantino que teve a bola do jogo com o Aderlan. Capri. Ô Soler, me conta aí, Soler, já no intervalo aí, e é o seguinte, não é? Agora, para o segundo tempo, o que é que os treinadores podem fazer de um pouquinho diferente aí para tentar mudar o panorama e os gols saírem aí no Maracanã, hein, Soler? Vamos lá, Capri, passando, né, as opções de banco das duas equipes, jogadores de linha. O Flamengo tem à disposição Wesley e Varela para a lateral direita, Rodrigo Caio e Pablo como dupla de zaga, Felipe Luiz na lateral esquerda, Pulgar, que foi barrado do início do jogo por estar com desconforto muscular, né, jogador que foi titular na última terça-feira
com a seleção do Chile na derrota para o Equador. Tem também o Ryan, jogador de apenas 18 anos de idade, que pode fazer a sua estreia no profissional do Flamengo, também é volante. Os meias Everton Ribeiro e Vitor Hugo, além do atacante Bruno Henrique. Do lado do Bragantino, Pedro Caixinha tem como opções de linha para o segundo tempo Alejandro, Quinteiro, Mosquera, Bruninho, Thiago Borbas, Lucas Cunha, Gustavinho, Raul Sorriso, Guilherme e Andrés Hurtado. Um detalhe para o Thiago Borbas: olhando para os jogadores que estão à disposição no banco de Bragantino e no banco do Flamengo, e também nos 22 que disputaram a primeira etapa, ele é o terceiro jogador com mais gols nesta edição do Campeonato Brasileiro, atrás apenas de Pedro com 11 gols e do próprio Eduardo Sacha, que tem 10. Então é um jogador que normalmente entra e guarda o dele, Capri. Maravilha. Bela camisa, hein, Fernandinho? Gostei da sua camisa, hein? Da Roma, né, Capri? Que o time é ruim, a camisa é bonita, né? A camisa é linda. Quem foi maior, Totti ou Falcão? Totti, né? Pelo amor de Deus. Então tem que tirar essa camisa. Pelo amor de Deus. Tira essa camisa. Amor de Deus. Falcão bom é o do futsal. Não, o Falcão não é o rei de Roma. O Falcão chega, fecha ele a Itália. Ele não viu o Falcão Roma jogar. para. Ele não viu o Falcão jogar. Se o Falcão chegar, Roma para. Falcão é o rei de Roma. Totti foi criado no 8º dia. Para, cara. Tá bom. Daqui a pouquinho a gente volta. Já em instantes tem todo o segundo tempo, os 45 minutos finais, e por enquanto 0 para o Flamengo, 0 para o Bragantino. Mais cedo você acompanhou o empate por 2-2 de Fortaleza e Botafogo. Botafogo aí não consegue ultrapassar o Palmeiras. E agora é o seguinte, né? Tá só nos pés do Palmeiras a definição do título. Se o Palmeiras ganhar os 4 jogos que restam até o final do Brasileirão, o Palmeiras é campeão, independentemente do que aconteça. E o Palmeiras está 1 ponto à frente do Botafogo com o mesmo número de jogos. Agora todo mundo tem 34 jogos. Até que enfim, não é? Até que enfim. Então está nos pés do Palmeiras. E claro, né, mas torcedor palmeirense vai dando aquela secadinha, porque sabe como é que é, não é? Se o Bragantino ganha, dá uma encostada, põe uma pressão. Então dá uma secadinha aí. Mas o torcedor do Braga também confiante de que o time pode ainda vencer, assim como do Flamengo. Matematicamente também tem possibilidades, por isso a importância dos 45 minutos que vem aí. Daqui a pouquinho você vai ter aqui o segundo tempo com o Rogério Assis. Não saia daí, a gente já volta em instantes. Daqui a pouquinho, muito mais na Jornada Esportiva Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. E se ao invés de você gastar, você colocasse o dinheiro para trabalhar por você, na CM Capital você conta com uma série de opções de investimentos. Com certeza vai encontrar um perfeito para você. E mais, na Black Week da CM temos produtos com rendimentos imperdíveis. São títulos de médio e longo prazo e também com liquidez diária, que você pode resgatar a qualquer momento. Abra sua conta gratuitamente no site cmcapital.com.br. Mas corre, porque é só até o dia 24 de novembro. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Motorista parceiro, mais de 40 milhões de passageiros contam com você. Quem dirige com a 99 tem os dias cheios de corridas e um cuidado especial em toda a jornada atrás do volante. Além disso, você também conta com um pacote de ganhos exclusivo. Tá a fim de fazer uma grana extra? Então já sabe, conta com a 99. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima.
E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Para tudo na vida existe um porquê. E aqui entre nós, a gente sabe, existe sempre uma pergunta sobre desempenho na estrada, qualidade e durabilidade das peças do veículo, sobre confiança quando a gente está ali na direção. Então, por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta? Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Por quê? Ora, porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. Torcedor, no gramado das obras entram em cena os fortaços. Cimento CSN, o líder incontestável, com tradição e qualidade insuperável. Cimento Montes Claros, o parceiro da sua obra. Cimento Mauá, sinônimo de tradição e qualidade. E a Muralha Cimento Elizabeth, sempre segura. Juntos, são os fortaços da construção, marcando golaços de qualidade, tecnologia e tradição. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Você sabia que o superaquecimento é uma das principais causas de problemas do motor? Entre os motivos para isso acontecer estão o uso de produtos de baixa qualidade e a falta de troca do fluido no prazo correto. Para não colocar a segurança da sua família em risco, faça a troca de acordo com o manual do seu carro. E na próxima troca de fluido, escolha Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Estrela Black Week chegou e não vai ser só um dia não, é uma semana inteirinha com as maiores promoções para você brilhar. Mais de 5 milhões de reais em prêmios, com 10% de cashback em jogos selecionados, multiplicadores máximos ativados, milhares de bônus, odds super aumentadas e rodadas grátis. Aproveite tudo isso no site estrelabet.com. Estrela Bet, jogou, brilhou. Para maiores de 18 anos, consulte as condições do site. Futebol é com a Bandeirantes. São 10 horas e 28 minutos, 10 e 28, intervalo inteligente Bandeirantes, 0 para o Flamengo, 0 para o Bragantino. Deixa eu saber do Enzo Ortega, qual é a situação aí no Campeonato Brasileiro? Já tivemos um jogo mais cedo aí, não é, Enzo? E me conta aí os números atualizados aí do Brasileirão. Vamos lá, Enzo. Isso mesmo, Capri, com um empate entre 2-2 de Fortaleza e Botafogo, que foi, olha, o palmeirense tá com um sorriso no rosto, viu, Capri? Porque o Botafogo com empate chegou a 61 pontos, ainda fica na segunda colocação, e o Fortaleza fica na 11ª com 44. O Bragantino com esse empate está passando o Grêmio, está indo para a terceira colocação com 60 pontos, e o Flamengo está indo para 58, consequentemente está passando o Atlético Mineiro. Então o G4 no momento, viu, Capri? Palmeiras liderando com 62, o Botafogo com 61, Bragantino no momento com 60, o Grêmio com 59. Lá na parte de baixo, o Bahia está na zona de rebaixamento, liderando ali a zona de rebaixamento, entre aspas, entra em campo amanhã contra o Corinthians na Neoquímica Arena, um dia antes das eleições para a presidência do Timão. O Goiás em 18º com 35, Coritiba com 29, fechando em 20º, Capri, o América Mineiro com 21. E no sábado, cobertura completa da eleição corintiana. Pedro Ramiro estará no Parque São Jorge acompanhando de perto toda a movimentação, o colégio eleitoral, não é? Os votantes ali na eleição corintiana. Então, no sábado, aqui na Rádio Bandeirantes, você vai ter tudo, não é? Da eleição no Corinthians, a partir do meio-dia ali, já dentro do Bandeirada, depois no mundo dos esportes. E quando as urnas forem fechadas, não é? Às 5 da tarde, depois a apuração dos votos, com o Pedro Ramiro trazendo aí a informação quem será
o novo presidente do Corinthians. Ou o candidato da situação, André Luiz Oliveira, ou o opositor Augusto Melo. A gente vai contar toda essa história no próximo sábado para você. 10h30, marcou o quinto sinal, 14 de intervalo no Maracanã. Os times estão voltando aí, Soler? Retornando já ao campo de jogo, Capri, já dá para perceber o goleiro Cleiton fazendo o aquecimento, o Rossi também já conversando com o preparador de goleiro do time do Flamengo, no aguardo para os 10 de linha de cada lado, para sabermos se teremos alguma alteração ou não, mas por enquanto apenas os goleiros no campo de jogo, Capri. Então a gente fica aguardando aí, né, Pretzel? Até porque tem a questão física aí. Os times tiveram uma parada agora de 10 dias aí da data FIFA. Então a expectativa é de que no segundo tempo a questão física não interfira tanto como estava interferindo antes da parada com os times mais cansados, né? Não, tu tem toda a razão. Hoje até me chamou a atenção no Fortaleza e Botafogo, os jogadores do Botafogo com cãibra no segundo tempo. Com cãibra. É que chegou um novo treinador que pode ter puxado mais na questão física, né? E o Fortaleza jogou no sábado. Então o Fortaleza jogou sábado e quinta. Então teve uma diferença boa aí para jogar, sem nenhum problema. Os jogadores do Fortaleza também estavam desgastados, mas mentalmente até por causa da perda da Sul-Americana. Eles precisavam pontuar hoje, então fisicamente o jogo foi intenso, mas no segundo tempo caiu bastante, com muito espaço. Talvez o Botafogo por o início de um novo trabalho com um novo preparador físico e o Fortaleza com esse desgaste vindo também do jogo de sábado. O Flamengo vai mexer, meu caro Ricardo Capriotti, como a gente imaginava, acho que o Mateuzinho é que vai embora, né? Ó, Capri, Wesley e Pulgar, 2 jogadores vêm para o campo de jogo. Pulgar não tinha condições de jogar os 90 minutos e sai com a número 31, o Luiz Araújo, atacante Luiz Araújo, para a entrada do 43 Wesley. Essa é a primeira troca do time do Flamengo. A segunda troca do Flamengo o quarto árbitro, ele mudou a plaquinha errado, né? Então, corrigindo o quarto árbitro, saiu com a 34, lateral direito Mateuzinho, entrou o 43, lateral Wesley. E aí sai com a 31, o Luiz Araújo, e entra com a 5, o volante Pulgar. Eu acho que o Títica previu o mesmo jogo que a gente, né? O Mateuzinho não é um mau lateral, mas é pior que o Wesley. O Wesley foi uma descoberta do Sampaoli, é um lateral mais de apoio, mas é um lateral de muito vigor, o Wesley. Até pela juventude, tem 19 anos. O Mateuzinho tomou o cartão e se inibiu. O Mateuzinho levou o amarelo e parou de dividir bola para não ser expulso. E aí tomou um banho do Vitinho e também do próprio Juninho Capixaba, que é um grande lateral da Série A do Campeonato Brasileiro. E o Pulgar no lugar do Luiz Araújo eu até entendo, porque com a bola no pé em velocidade, o meio-campo do Flamengo estava muito aberto com os 3 atacantes. Muito aberto. Aí o Bragantino chegou várias vezes perto da área e perdeu a bola do jogo com o lateral Aderlan. Tudo pronto para o segundo tempo, meu caro Ricardo Capriotti. Vamos voltar para os 45 minutos finais, a melhor transmissão do Rádio Esportivo do Brasil, 0-0, ó, torcedor do Palmeiras com o ouvido ligado, colado aí no radinho, também nos nossos canais digitais, porque ele está de volta e é com você. Solta a voz, Rogério Assis. Vem, canhão! Rolando o segundo tempo no Maracanã. Rogério Assis. Eu e você, ligados pela mesma emoção do futebol na Bandeirantes. Começa o segundo tempo, 0-0. Sobe de cabeça no meio campo, disputa a marcação com Jadson para o Bragantino. Toca recuando a bola, devolve aqui com Léo Ortiz. De Léo Ortiz para a meia direita, para Matheus Fernandes na direita. Essa bola aberta, Elinho domina, marca Ailton Lucas. Ele toca para trás da bola, vira Jadson que toca mais atrás da bola com o lateral Abelnan. Domina, vem à frente, marcando em cima dele, vem a Arrascaeta. Toca Abelnan, Léo Ortiz de volta o passe no meio. Toca a jogada, a Capixaba que devolve ela, Léo Ortiz. Trabalha a jogada, trabalha a bola pela meia direita, lança na direita Jadson, levantou para Sacha, passa, rebate, Fabrício Bruno, toca para fora essa bola direto pela linha lateral. Primeiro minuto do segundo tempo no estádio do Maracanã, com 0-0 para Flamengo e Bragantino. É lateral, ataque do Bragantino, vem Aderlan para fazer a cobrança, já arremessa, toca ao lado a bola, vira para Jadson, que domina, vira pelo meio campo na ponta direita com o zagueiro Léo Ortiz, capitão do Braga, da direita o passe horrível para fora direto pela linha lateral. É bola para fora, arremesso, defesa do Flamengo na esquerda. 1 minuto e meio, já cobrado a bola para Thiago Maia. De bico levanta Ailton Lucas para o meio do campo. Pulgar domina no peito, tenta a jogada, põe a cabeça, tocou Matheus Fernandes, vira a bola para Evangelista. Já limpou Thiago Maia, Evangelista ganhou, tá na
área, fez tira, bateu prensado na marcação com o Léo Pereira. Vitinho ajeita na cabeça, 1, 2 vezes, tenta a defesa, vem Pulgar trabalhando com ele. Thiago Maia ganhou para Gerson, de cabeça para Arrascaeta, tomou porrada do Luan Cândido e vem falta e vem cartão pro zagueirão do Bragantino, Soler. Cartão amarelo para o time do Bragantino agora. Quem levou foi o número 3, número 36, melhor dizendo, o Luan Cândido. Ele que já apareceu numa lista da revista inglesa 442 como um dos 50 melhores sub-17 do mundo. Hoje tem 22 anos. E não está nem entre os 100. Pra fora, essa bola de cabeça se antecipa, toca pra fora na marcação, defesa do Bragantino. 2 minutos e meio, começando o segundo tempo, 0-0. Estrela Bet, a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil. Tá com site novo, www.estrelabet.com. Gerson pra direita, Wesley no fundo, levantou pro gol, fica na grande área, a bola pra Pulgar de cabeça, sobe, tira Lucas Evangelista. Voltou pra Gerson de cabeça, dá pra Wesley de novo, pressão do Capixaba, calcanhar tentou, Capixaba tomou com o time do Bragantino. Belo passe por dentro, inteligente, toca a bola pela meia esquerda, sai à frente a jogada com Jadson, dá pra Sacha, tentou, perdeu essa bola no meio, recupera na frente, toma a jogada, vem Flamengo outra vez, Everton Cebolinha pela meia esquerda, Dailton Lucas, dominou, tentou lançar, recuou, pressionado, volta a bola para Arrascaeta, que dá para Cebolinha, de novo linha de fundo, ponta esquerda, marcado, chegam 2 em cima dele, domina Elinho, chega aquela pressão para tomar a bola, Cebolinha recua, dá até Ailton Lucas outra vez, 3 minutos do segundo tempo, Flamengo troca passes, tentando entrar na defesa do Bragantino, toca na ponta, Léo Pereira perdeu, toma Elinho, tentou Sacha, toma a frente Thiago Maia, Ailton Lucas, deixou o pé Aderlan, falta do Aderlan no Ailton Lucas, ataque Flamengo na esquerda, Soler. Pegada firme do Aderlan para cima do Ayrton Lucas, chegou e para sorte do Aderlan, né, ele bate a chapa do pé na canela do Ayrton Lucas. Se o pé dele tá um pouquinho virado e sobra a sola, provavelmente camisa 13 do Bragantino seria expulso, Canhão. Quase 4 minutos do segundo tempo no estádio do Maracanã. Por enquanto, 0-0 para Flamengo e Bragantino. Tem um corte na boca, o volante Jadson. Teve uma dividida no meio do campo em que ele cai, Soler, e ele reclama. O Braulio vai lá, o árbitro do jogo, e comenta com ele, dizendo que a disputa com o Cebolinha, né, Preto? Aquela bola em que o Jadson vai. Isso. Olha lá, tá caído, ele ficou caído, mas não foi nada. A disputa de bola foi por espaço, normal, né? Eu também achei. Ele fica sangrando porque acontece. Esse tipo de choque acontece. Pode ser no nariz, né? Pode ser no supercílio mais forte ou até mesmo na boca. Os lábios são muito sensíveis. Mas eu também concordo contigo, não foi falta. Cortou o lábio por dentro ali. Teve o braço, claro, muito delicada essa parte. Cortou mesmo. 4 minutos e meio. É falta para o Flamengo, que manda para a grande área Thiago Maia. Pulgar, que manda para a área também Fabrício Bruno e Léo Pereira. Arrascaeta para bater de pé direito. Ayrton Lucas de pé esquerdo, não volta para campo. Jadson. Primeira cobrança da falta com quase 5. Arrascaeta levanta, segunda trave, de cabeça tenta. Fabrício Bruno antes dele, desceu para fora do Vitinho. Escanteio Flamengo na direita, Soler. E mais uma possibilidade de bola parada a favor do time do Flamengo para quem sabe abrir o placar no estádio do Maracanã. E o Vitinho ficou reclamando de cotovelada do Ayrton Lucas, algo que não foi marcado. Arrascaeta veio camisa 14, o uruguaio de pé direito na batida. 5 minutos do segundo tempo, escanteio Flamengo, Arrascaeta cobra, pé direito, ponta direita para cobrança, bateu muito mal, Sacha rebate, tira da grande área a bola, cai fora dela, rebate atrás, domina Thiago Maia de primeira, já devolve a bola pelo meio do campo, já recua, tocando para Ailton Lucas, inverte a passada na esquerda, quase Elinho pega, vira para a ponta, domina bem Everton Cebolinha, girou, limpou, na área, cruzou, de voleio Thiago Maia, para fora, Léo Pereira, o zagueiro, ele tentou uma meia bicicleta, Léo Pereira, foi pro escanteio e ficou lá, que voleio maravilhoso, ela passa assustando e vai para fora, Soler. E mais uma grande jogada do Everton Cebolinha, que se livra de 2 marcadores do Bragantino e cruza na medida, e aí o Léo Pereira foi tentar marcar um golaço pro azar dele, ela vai à esquerda do gol do Cleiton. Maracanã, a bola rola, o relógio não para. 6 minutos do segundo tempo. Placar do Campeonato Brasileiro, 30ª rodada, Maracanã. 0-0 Flamengo e Bragantino. Enzo Ortega. Amanhã às 9 horas da noite, o Corinthians entra em campo contra o Bahia na Neoquímica Arena.
Dominou Fabrício Bruno e saiu com a bola pela linha de fundo. Eram 2 jogadores do Flamengo, eu não sei porque que ele vacilou. Ele olhou pra cima, a bola saiu. Melhor pro Bragantino, que ganhou esse escanteio. Ganhou de graça mesmo, hein, Soler? Aí é duro, né, Canhão? Você tem o Gerson do seu lado, que sabe dominar a bola, sabe cuidar bem dessa, você fala, chá comigo. E aí faz isso, Fabrício Bruno, é escanteio, o Bragantino. Tirou ele um minutinho, o gato escapou. Vem a cobrança de escanteio, o Bragantino manda para a grande área, os zagueiros Léo Ortiz e Luan Cândido, fechadinho, Rossi de soco, tirou, rebote, voltou, Evangelista, dá um voleio, cai na grande área a bola, Rossi atrás dela, dá um soco para escanteio, o goleiro do Flamengo. O Rossi saiu para tirar a bola, acertou Ayrton Lucas, que acertou o Sacha. O Rossi deve ter pensado, já que eu tô fora da grande área, vou fazer um estrago, e fez, hein, Soler? Olha, Canhão, depois desses lances bizarros, né, o Fabrício Bruno saindo com bola e tudo, o Evangelista ganhando o leitão da noite, agora o Rossi dá um soco na cabeça do Ayrton Lucas. Se eu sou o Braulio, se eu sou o Braulio, ó, vamos recomeçar o segundo tempo, tá complicado. Elinho no escanteio, Luan Cândido cabeceia pro Sacha, Rossi no alto. Essa ele pegou em Soler. Tranquilo, tranquilo. Agora o Rossi, daqui a pouco 2 alterações no Bragantino. Andrés Hurtado e Mosqueira, os gringos do Braga vêm para campo. Pretzel, 8 minutos começando o segundo tempo, 0-0, já faz a dimensão de 2 trocas. Pedro Caixinha, técnico do Braga, 0-0, Pretzel. O Flamengo se equilibrou mais no meio, o Gerson ataca pela direita agora, quando o Flamengo vai para cima, e o Eric Pulgar preencheu o meio. Só que o Gerson não tem velocidade. E o Bragantino segue dando espaço. Vai pro risco, não tem problema nenhum. O Hurtado talvez no lugar do Aderlan. Talvez. Bem provável. E o Mosqueira jogador de frente. Bola pro meio, chuta Aderlan, carimbou com o próprio companheiro. O Gerson por dentro. Pedro bateu nas costas dele. Ganhou a Arrascaeta, tentou pra fora. O toque por último do Gerson. Salvando a pátria, mandando pra escanteio, Soler. E o Pretzel cantando a bola, né? Pode ser o Aderlan que vai sair pra entrada do Andrés Hurtado. E o Aderlan agora provando que merece realmente um chazinho de banco. Quase entrega o ouro. O Jadson salva, manda pra fora. Escanteio, Flamengo, Arrascaeta na bola. Quase 9 minutos do segundo tempo no estádio do Maracanã. Pressão do Flamengo atrás do gol. A torcida vai junto. Para a grande área, voltando Fabrício Bruno e Léo Pereira. Vem a cobrança de escanteio. Aqui do lado esquerdo. Caiu agora na grande área o Pedro. Já se levantou. Vai lá o Braulio da Silva Machado. O Léo Pereira caiu, se levantou agora. Contato normal na grande área, né, Soler? Nada de porrada, de agressão, nada disso, né? Agora o Jadson e o Léo Pereira foram chamados no cantinho. Deu pra ver agora uma imagem carinhosa, hein? Pedro Caixinha deu um beijinho na bochecha do Andrés Hurtado para desejar sorte ao equatoriano. 9 minutos e meio. Escanteio, o Flamengo Cebolinha continua atacando. Lá vem Flamengo. Opa, naquele bololô, Fabrício Bruno e Elinho tomaram cartão. Naquela confusão, vem um escanteio pro Flamengo. Autorizada a cobrança. Cebolinha pro gol, toque. A bola sai da grande área. De primeira bateu o Arrascaeta mal. Vai desviada no meio de um monte de gente. Vai pra fora. É linha de fundo apenas, Gustavo Soler. Linha de fundo, tiro de meta a favor do goleiro Cleiton. Fabrício Bruno e Elinho receberam cartões amarelos, mas nenhum estava pendurado. E de novo o quarto árbitro levantando a plaquinha errado, né? Porque o Andrés Hurtado está posicionado, subiu a 13, Aderlan. Então sai Aderlan, 13 para a entrada do 34, Andrés Hurtado. Sai com a 28, Vitinho, para a entrada do 16, Mosqueira. Uma curiosidade, Canhão, o Mosqueira tem 2 gols no Campeonato Brasileiro, exatamente contra o Flamengo no 4-0 do primeiro turno. Alexandre Pretzel, as mexidas feitas pelo Bragantino. Hurtado é jogador de força, né? Foi titular por um bom tempo com a lesão do Aderlan. Só que o Aderlan vem jogando no Bragantino há mais de 3 anos. Foi, para mim, um dos melhores laterais 2 anos atrás da Série A. Desde o Red Bull Brasil até, lembro o Soler aqui. Então, o Hurtado agora é mais pelo cansaço do Aderlan. E o Mosqueira é bom jogador, hein? Uma descoberta do Bragantino. Partiu Mosqueira na esquerda com 2 em cima, encarou. É forte Fabrício Bruno, calcanhar, se antecipa e tira. Toca a bola para a direita, entregando para o Wesley. Vira para Pulgar, que dá no meio do campo. Léo Ortiz domina para o Bragantino, vira a jogada para Capixaba. Dá Léo de volta, tocando para Juninho Capixaba. Prensou em cima dele, Pedro quase que domina a bola, ganhando. Voltou Léo Ortiz, dá na esquerda, Eduardo Sacha. No peito, dominou, rolou na esquerda. Levantou a cabeça para Mosqueira, bateu na pequena área no chão. Rossi pegou. Aí é dele tranquilo, Soler. Errou agora o Mosqueira, né? O Elinho estava livre na segunda trave, ele tentou um cruzamento no meio da área, não tinha
ninguém de branco e vermelho. Ficou tranquilo com o Elo Rossi. Cultura Bandeirantes de Monte Alto na Rede Bandeirantes de Rádio. 11 minutos e meio, segundo tempo com 0-0. Flamengo e Bragantino jogando, jogo atrasado da 30ª rodada. 15 para as 11 da noite, marcando o quinto sinal da Rádio Bandeirantes. Vem Bragantino, lado esquerdo, na jogada pela ponta Mosqueira. No fundo passe, cruzamento no meio, de primeira bateu. Lucas Evangelista de canela para fora. Ele pegou de primeira, de canela, de pé direito na bola e mandou para fora. E sai lamentando. Soler. E realmente, né, Canhão? Pé direito não é o pé bom do canhoto. Lucas Evangelista perde um gol cara a cara com o Rossi desse Flamengo. Ayrton Lucas da esquerda ganhou na linha de fundo, cruzou pro gol, travado na marcação com o Melinho em cima. Ganhou aplauso da galera, ganhou escanteio o Flamengo na esquerda, Soler. E quem ganha aplauso também é o Elinho. Ponta direita, acompanhou o lateral até a linha de fundo do outro lado para evitar o cruzamento do Ayrton Lucas. É escanteio Flamengo, Cebolinha na bola. Cebolinha cobra curto para Ayrton Lucas, levantou para Fabrício Bruno, vem Léo Pereira, desvia, bola sai da grande área na direita, Gelson dominou, limpou para canhota, para chutar, não chutou, calcanhar tentou, errou, a bola tirou Mosqueira, toca essa bola pro meio, não tem ninguém do time do Bragantino, bola volta tranquila aqui atrás com o Fabrício Bruno, com 13 minutos, 13 do segundo tempo, vem o Wesley para a ponta direita, pediu na beirada do campo, De Arrascaeta, partiu De Arrascaeta, na área a bola Pedro, de primeira bateu na marcação, tirou! Capixaba de primeiro, levanta essa bola no meio campo. Pulgar pega o rebote com o time do Flamengo ainda atacando. 13 para o segundo tempo. 13 minutos do segundo tempo. 0-0 na Bandeirantes, o Campeonato Brasileiro. Fabrício Bruno na ponta de cabeça, tira Juninho Capixaba. Ela volta na ponta, tenta jogar na Pulgar. Dá para Gelson. Rasga no meio, tira Evangelista. Rebote e volta a ser do Flamengo pelo meio do campo. Domina completamente sozinho, bem aberto. Thiago Maia toca para Léo Pereira. Abre o zagueiro, abertura feita para a meia direita. Para buscar a bola, vem Eric Pulgar. Domina o volante, recua, dá na meia direita, tenta a jogada Fabrício Bruno, toca mal na bola, se antecipa na jogada e tira Matheus Fernandes, já rola para Mosqueira na esquerda, encarou, 2 em cima, limpou, tocado por baixo, pede a falta, não houve nada, recuperação, volta com o time do Flamengo, fica no chão, Mosqueira vai se levantando, quase 14 segundo tempo, 0-0, na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo no assunto, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Pedro acreditou na disputa, tomou na meia direita o artilheiro do Flamengo, linha de fundo, abertura da jogada para o outro lado, vai tentar jogar para a ponta, fechou Gerson de primeira, para trás a bola, para Thiago Maia, abre para a esquerda, para Ayrton Lucas, dá para bater, preparou, apontou, caindo para o gol, mergulha, toca nela, Matheus Fernandes, a bola espirrada, volta no meio do campo aqui atrás com o zagueiro do Flamengo, é para Léo Pereira, que toca no meio campo, abertura sozinho, fecha Fabrício Bruno, com 14 minutos e meio do segundo tempo, Flamengo ataca, pressiona, vai para cima, 0-0, Pulgar na direita a bola, recebendo jogada, recua, dá para Arrascaeta, Arrascaeta volta para Wesley, toca na meia direita, puxa para Thiago Maia, Léo Pereira, mais a esquerda para Ayrton Lucas de novo, 14 minutos, 30 segundos, é o segundo tempo, é na Bandeirantes que você ouve o Campeonato Brasileiro, toca Léo Pereira, marcado pelo Sacha, vira jogada para a meia direita para Fabrício Bruno, na ponta direita Wesley, vai no fundo, tentou limpar, tá na área, para trás o passe para De Arrascaeta, puxou o bico da grande área, sai do Capixaba, tenta a finta, foi travado, nada de falta, perdeu a jogada, Capixaba recua, dá para Jadson, tira mal essa bola para a esquerda, esse bico vira o lançamento à frente para Evangelista, ele vai na bola de disputa, toca para fora Evangelista, em lateral para o Flamengo cobrar, Michel Lopes na mesa de som, com Beto Rebeque na central técnica, ao lado do Caiane Martins marcando, Maracanã, a bola rola, o relógio não para. 15 minutos do segundo tempo. Placar da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Flamengo Bragantino empatando em 0-0, Enzo Ortega. Canhão encerrado no Castelão, o empate entre Fortaleza e Botafogo pelo placar de 2-2. 15 minutos e meio, segundo tempo. Domina Léo Pereira, enfia pelo meio Pedro. Léo Ortiz acompanha, faz a escolta da bola para chegar para Cleiton pegar dentro da grande área. 15 minutos e meio, segundo tempo. Alexandre Pretzel. Segue 0-0 Flamengo e Bragantino, Maracanã. A data FIFA fez bem para os dois times, porque a intensidade das duas equipes, com o tempo que tiveram para treinar os jogadores, olha, e os técnicos também, o Caixinha e o Tite, o jogo é muito bom. E como o Capriotti me perguntou no intervalo, por que não saiu nenhum gol e como que não saiu nenhum gol? É verdade, falta um pouquinho mais de eficiência na hora de você criar uma ação ofensiva, porque as duas defesas estão muito bem, estão dando espaço, mas na hora de brecar os atacantes adversários, a eficiência está aparecendo do lado defensivo ao invés do ataque, meu caro Canhão.
Lateral, ataque do Bragantino para Capixaba, arremesso lado esquerdo, 16:30, segundo tempo. Já enfia para Sacha, bota na coxa, recuando, devolve a bola. Jadson de primeira, dá Capixaba do fundo para Mosqueira. Vem o Wesley, toca de volta a Mosqueira, recua para Juninho Capixaba, bate na meia direita, arrumou atrás. Jadson para a grande área, caiu na grande área. Capixaba pedindo pênalti, nada. Rossi defendeu, Soler. Só aquela trombada tradicional dentro da área. Wesley, Juninho Capixaba, ficou caído 29 do Bragantino. Flamengo tenta sair jogando, Canhão. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Difusora Fernandópolis, um grande abraço pro Darcy Araújo, para toda a galera da Difusora Fernandópolis. No futebol, na Rede Bandeirantes de Rádio. Maracanã, por enquanto 0-0. Rossi levanta essa bola para o ataque pro Cebolinha. De cabeça, Leotis volta para Cleiton dentro da grande área. Torcedor, chegou a hora. No gramado das obras, entram em cena os portaços. Na hora de construir ou reformar, vai de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os portaços que constroem o Brasil. Volta a pulgar a jogada, recua Ayrton Lucas, toca Thiago Maia, perde no gol Rossi, pra trás a bola, Elinho pra cima, Rossi abre a jogada na esquerda, pra trás aqui essa bola, vem voltando pra buscar Léo Pereira, domina o becão do Flamengo e vai jogar desse lado. Futebol é com a Bandeirantes, com Rádio Assunção. Alô Fortaleza, a maravilhosa Fortaleza, domina Léo Pereira, bola invertida para a metade do campo, domina a frente de Arrascaeta, bola bem o passe na direita, fecha o Wesley com ele, domina e já recua, do ladinho um passe de 1 metrinho só para Gelson, Gelson toca de volta a bola pelo meio para Pulgar, abre a bola para a ponta esquerda para Ayrton Lucas desse lado. São 18 minutos do segundo tempo no Maracanã. Por enquanto 0-0 para Flamengo e Bragantino. Bom para o Palmeiras, os dois ficam mais atrás. Domina Fabrício Bruno, zagueiro do Flamengo. Já escapa pelo meio do campo. Dá para Wesley, enfia pelo meio para Pedro. Disputa a marcação, nada de falta nele. Ganhou Jadson, já toca na esquerda. Bota forte o passe para Mosqueira. Em cima de Wesley, prendeu, domina. Recua, tá marcado, pressionado. Devolve a bola, lança pelo meio para Capixaba, que entrega para o zagueiro Léo Ortiz. Ele bota no chão e joga aqui atrás com o Bragantino. Motorista parceiro na 99. Você conta com um pacote de ganhos exclusivo. Bragantino ataca a ponta direita, Elinho marcado pelo Everton Cebolinha. Elinho prende a jogada, obrigado a recuar a bola de volta. Dá atrás o passe para Léo Ortiz mais uma vez. 18 minutos, 40 segundos, primeiro tempo. Léo Ortiz para a direita essa bola, não sai na linha de fundo, não vem Andrés Hurtado. Toma a frente e ganha Andrés Hurtado. Pro Elinho, dá no meio, passou Juninho Capixaba para Eduardo Sacha, que virou por dentro para Evangelista. A Mosqueira, tá na área, dominou com dois em cima, levantou Sacha, cabeceou no gol, bateu no travessão, botou o rebote, bateu para fora, Hurtado! Perdeu o Bragantino, a melhor chance do jogo, numa bola trabalhada dentro da grande área. Sacha acertou o travessão, Hurtado mandou para fora o rebote, Soler. E que cruzamento do Mosqueira na medida para Eduardo Sacha. Ele testa firme, a bola explode no travessão e na sequência no rebote, Canhão. No primeiro tempo, lateral direito Aderlan perdeu um gol cara a cara após dar o chapéu no Léo Pereira. Agora o lateral direito Andrés Hurtado com o goleiro Rossi caído. Ele chuta na arquibancada, mais um lateral do Bragantino, perdendo um gol inacreditável no Maraca. E vai apertar de volta o Bragantino, Mosqueira de cabeça para trás, o passe, calcanhar tentou devolução, perde essa bola no meio, Matheus Fernandes, recupera a bola, volta o Flamengo. Pretzel, é o que a gente chama de bola certa no pé errado, Pretzel, de novo? É isso, cirúrgico, o Soler lembrou bem. Duas bolas para matar o jogo, as duas em dois laterais direitos que não tem a qualidade para botar a bola para dentro. Se cai no pé do Sacha e do Evangelista, ou até do Elinho, hein, que bate bem na bola, é 2-0. É 2-0, o Flamengo escapou, mas essa última jogada, que jogada coletiva e trabalhada. Deu gosto de ver, o Bragantino botou o Flamengo na roda e não abriu o placar por um detalhe. Ayrton Lucas abriu o bração e tomou o cartão, Soler. Acabou largando o braço para cima da marcação, recebe cartão amarelo. Flamengo, quarto cartão no jogo. 3 para jogadores de defesa, Mateuzinho que já saiu, Fabrício Bruno, agora o Ayrton Lucas e mais o Thiago Maia, volante. Maracanã, a bola rola, o relógio não para. 21 segundo tempo. Elinho, Bragantino já inverteu da direita, bola forte, ponta esquerda, vai fechar Mosqueira, Marcinho no peito, colocando no chão, Wesley pra cima dele, Sacha encostou, pra trás Mosqueira, devolve a bola, tabela com Sacha, abertura feita pra Capixaba, que entrega pra Mosqueira, é rápido, domina, tentou driblar, espirrou, Evangelista cruzou pro gol, defesa tira, Elinho na meia lua, ajeitou pra tentar bater pro gol, foi tocado pelo Léo Pereira, falta! Léo
Pereira vai no corpo do Elinho a 2 metros da entrada da grande área. Elinho ia limpar para chutar, o Léo Pereira bateu nele. Que chance tem o Bragantino, Gustavo Soler? E como diria um amigo meu, que jumentice do Léo Pereira, né, Canhão? Porque o Elinho dominava a bola, estava ainda sem condições de fazer a finalização e chegou ali o Léo Pereira empurrando o camisa 11 do Bragantino pelas costas, deu para ouvir até uma bomba explodindo no Maracanã. Agora o Juninho Capixaba numa pegada dentista, né? Foi ver a boca do Jadson para ver se estava já estancado o sangramento, aparentemente não. É falta a favor do Bragantino, o próprio Elinho é um dos candidatos para fazer a cobrança. O Jadson agora ganhou o apelido de Beisola, tá com o beiço inchado. Entrada da grande área, que chance pro Bragantino. O Rossi chamou ali, colocou 4 no muro. Chance pro time do Bragantino. Elinho partiu, bateu, desceu na barreira. Rossi defendeu. Pegou o goleiro do Flamengo, a torcida respira aliviada, Soler. Foi mais na ignorância do que na técnica. O Elinho encheu o pé na bola, pegou na barreira. Rossi faz a defesa, daqui a pouco tem Bruno Henrique. Ailton Lucas tentou driblar, tentou a meia-lua, se atirou. Caiu sozinho, quando dá a meia-lua no estado, ele vai para fora. Vai mexer o Flamengo. Eu acho que foi o 11 que eu vi piscar. Não, 8. Agora é o Thiago Maia. Já tá aqui. Ou não? O quarto árbitro tá na dúvida ali agora. O Tarcísio Caetano. Bruno Henrique perguntou para ele, é ele? O quarto árbitro falou, não sei. É, tá confuso ali. Agora me disseram outro. É o Maia, o Bruno Henrique recebeu o recado, falou, é o Maia. Agora tá vindo o Gerson. Essa mudança agora ou vai ser depois? Gerson tá chegando ali para conversar, para entender o que tá acontecendo. Mas subiu realmente a 8. Sai com a 8, Thiago Maia. Entra com a 27, Bruno Henrique, completando 220 jogos com a camisa do Flamengo. O Tite tentou fechar o meio e deixar o Gerson aberto. Não funcionou. O que ele faz? Tira o Thiago Maia, o Gerson volta para dele, segue com o meio campo aberto e põe o Bruno Henrique, que é o cabeceador, que é o jogador de velocidade. O Bruno está no lado direito, exatamente, lá. Ó, já roubou essa bola. Para jogar em cima do Juninho Capixaba. Então o Tite volta com o esquema de 3 atacantes. Que jogão, hein? Mas o Bragantino teve as 2 bolas e não matou. Pedro na área, a bola, Arrascaeta para trás, a bola bateu no pé do Capixaba e saiu. Sorte do Bragantino, Soler. E agora vê o Flamengo na bola parada com pressa, o Arrascaeta agora reclama dos seus companheiros que demoraram para entrar na área. Vê o camisa 14, o uruguaio de pé direito na batida. Arrascaeta, escanteio o Flamengo, levantou Cleiton, um soco pro alto, botou para fora do outro lado, a bola cai, fora da grande área. Protegeu o Cebolinha, a bola não saiu, ela bateu no joelho do Elinho, foi para fora, agora novo escanteio. Deu certo ali, o que tramou o Everton Cebolinha, pegou a bola para cobrar, deu um beijo na bola. O Everton Cebolinha, autorizado, levantou fechadinho, desviou, tá na grande área, a bola foi rebatida, sai da grande área a jogada. O Gerson pega a sobra, bota na coxa, domina o camisa 20, capitão do time do Flamengo, dá o passe para direita para Wesley, tentou girar, pede bem aberto desse lado o Léo Pereira, ele volta para Ailton Lucas, se acha em cima, levanta Ailton Lucas, o passe é errado, horrível, vai no meio, tenta a frente, ganha o Lucas Evangelista para Mosqueira, Wesley volta a jogada e recua para Rossi, o goleiro sai com o pé, domina na entrada da grande área. Maracanã, a bola rola, o relógio não para. 25 minutos é o segundo tempo. Placar do Brasileirão na 30ª rodada, Flamengo Bragantino, tá 0-0, Enzo Ortega. Sábado às 7h30 da noite, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, Atlético Paranaense recebe o Vasco da Gama na Liga Arena. Estaremos nessa nos embalos de sábado à noite. Gerson na esquerda, a bola bateu na canela do Pedro, deu certo. O errado deu certo, voltou para Gerson, que recuou para o Pulgar, que abre a passada com Fabrício Bruno. 25 minutos, 40 segundos do segundo tempo. Domina para a ponta Arrascaeta, tentou devolução, vantagem na direita. Domina Bruno Henrique, vai no fundo para cruzar, foi prensada a marcação com ele. Foi não, segundo o Bandeira não. O Bruno levanta os braços, olha para o assistente 2. O Eduardo Gonçalves querendo escanteio, mas a arbitragem dá só tiro de meta. Alexandre Pretzel, 26 segundo tempo. O jogo continua no mesmo ritmo do primeiro tempo. Exatamente. A data FIFA. E 0-0 não é um placar para um jogo desse tamanho, né, Pretzel? Não é porque a bola caiu para 2 laterais direitos, né? Que não tem intimidade para fazer gols. No caso do Bragantino, era para estar 2-0.
O Flamengo teve alguma grande chance, um cabeceio do Everton Cebolinha numa defesa do Cleiton. Como é bem armado o time do Bragantino, que joga da mesma maneira em Bragança e também fora de casa, enfrentando um grande adversário. Esse empate agora de camarote é bom para o Palmeiras, né? A quinta-feira está sendo, por enquanto, espetacular para o Palmeiras. 26 minutos e meio, segundo tempo. O jogo está parado aqui atrás. Canhão. 11 da noite, marcando o quinto sinal Bandeirantes, horário de Brasília. Oi, Soler. Daqui a pouco no Bragantino, Gustavinho, 19 anos de idade, e Thiago Borbas, o terceiro jogador de todos que foram relacionados para a partida com mais gols no Brasileiro, só atrás de Sacha e Pedro. Elinho na direita, Bragantino, trivelinha para Matheus Fernandes, vem Sacha, mergulhou para Matheus Fernandes, passou tentando a bicicleta, ele não pega a bola, tirou da grande área, Léo Pereira. O Bandeira está dando impedimento agora, meia hora depois. O Matheus Fernandes tentou dar uma bicicleta, mas não é muito a dele. Quase que ele se arrebenta todo, se quebra todo, hein, Soler? Ficou esquisito ali pro Matheus Fernandes, jogador que ficou milionário após processar o Barcelona, depois que ele foi demitido do clube espanhol. Ele tá caído, olha lá, tá todo dolorido, ó. Foi tentar, machucou as costas ali, a perna, foi todo esquisito. Matheus Fernandes, ele que... A coluna veio no joelho. A rescisão contratual dele com o Barcelona foi de forma unilateral. Ele tem um bom advogado, garantiu 40 milhões de reais no processo. 28 minutos, já vai trocar duvas o Pedro Caixinha. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar. www.estrelabet.com. Dá para projetar essas mexidas que serão feitas pelo Caixinha, Pretzel? O Borbas no lugar do Sacha, porque o Pedro Caixinha ter feito essa mudança praticamente todos os jogos. E o Thiago Borbas, ele é argentino, Uruguai, perdão, sabia que ele era estrangeiro. Obrigado, Soler. O Borbas tem entrado e tem feito gols. É um jogador muito interessante, goleador. E o Gustavinho, meia de velocidade, meia rápido. Talvez, pelo que eu tô vendo, ele tire o Matheus Fernandes mesmo, porque o Evangelista está jogando bem. O Jadson é um jogador de marcação. Talvez ele tire o Matheus ou o Elinho, que já tem o cartão amarelo. Já as mexidas no time do Bragantino. O Matheus foi atendido fora do campo. Mas acho que não vai voltar, não. Primeiro as mexidas, não. Agora o jogo está sendo reiniciado. 28 minutos e meio é o segundo tempo, 0-0. No meio aqui do lado esquerdo, defesa do time do Bragantino. Capixaba recua, toca na grande área para Cleiton. Marcação da Arrascaeta em cima dele. Cleiton bica a bola, enfia no meio. Sobe de cabeça, tenta com o peito, Léo Pereira. O Jadson dá um balão, lança pelo meio campo. Rebate de cabeça, Eric Pulgar. Vem Juninho Capixaba de cabeça, devolve a bola. Pulgar insiste de cabeceira e volta a bola para a meia direita. De primeira, Bruno Henrique chuta, ela bate na cabeça do Sacha. Pulgar toca, dá Bruno Henrique. Na direita, ele contra Juninho Capixaba, domina Bruno Henrique, parte na velocidade, é sua característica, dominou, parou na frente de Juninho Capixaba, rolou para Arrascaeta, na área para Pulgar, para trás, para Arrascaeta de frente, tá na área para fazer, bateu no canto, é gol! Recebe dentro da grande área, é rápido, habilidoso, é muito técnico, domina e dá um chute rasteirinho no chão no canto esquerdo, para fazer o gol do Mengão, de Arrascaeta, é gol do Flamengo, Flamengo, Bragantino 0, Cleiton não tem jeito, tá feito, 1-0 Flamengo. Arrascaeta, Soler. Jogadaça agora do Arrascaeta, ele toca na medida para o Pulgar, que dá um passe quadradão, mas aí o Arrascaeta com muita qualidade consegue fazer o domínio, se livra da marcação, bate de biquinho, ela beija o pé da trave, e aí que azar do goleiro Cleiton, porque ela bate no ombro do goleiro e vai no cantinho, no fundo da rede para Arrascaeta marcar o 7º gol dele no Campeonato Brasileiro, de número 63, com a camisa do Mengão. Por enquanto 1-0 Flamengo, que segue na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. O Flamengo faz 1-0, atualizando a classificação na parte de cima, Enzo Ortega. Canhão, na parte de cima, Palmeiras segue líder com 62, Botafogo com 61, agora o Flamengo com 60 em terceiro colocado, o Grêmio em quarto com 59 pontos. Alexandre Pretzel, Flamengo 1-0, Arrascaeta. O Bragantino teve a bola, as duas bolas na mão, os pés na realidade, para matar o jogo. E aí o Arrascaeta, que não fez um bom primeiro tempo, hein?
brilha no segundo tempo, abre o placar e joga uma pressão em cima do Pedro Bragantino. no meio, na área, Bruno Henrique para fazer, bateu pro gol, Cleiton mandou pra frente, tirou de primeira, Luan Cândido pra linha lateral, pega a sobra aqui na ponta, já alivia, levanta na ponta esquerda, jogada Juninho Capixaba, sobre a defesa, rebate Fabrício Bruno, cai no meio campo, voltou com o time do Bragantino para Matheus Fernandes, tocou para Eduardo Sacha, o primeiro, o segundo drible, vai embora tentando 2 em cima dele, o jogo parado é falta. Soler. Vai mudar a mudança, Canhão. Gustavinho voltou para o banco de reservas e o Guilherme, lateral esquerdo, foi chamado pelo técnico Pedro Caixinha. Agora vamos para as alterações. Thiago Borbas e Guilherme já posicionados para entrar no campo de jogo, está saindo com a 29. O Juninho Capixaba para a entrada do número 31, Guilherme. 29, Juninho Capixaba entra 31, Guilherme, alteração no Bragantino. Thiago Borbas também já posicionado. Não, Juninho Capixaba segue. Não, saiu. Guilherme saiu. no Juninho. O Juninho Capixaba, ele pegou a bola com a mão, mas ele saiu. Vem o Guilherme com a 31 na vaga dele e sai também com a 35, Matheus Fernandes, e vem com a 18, centroavante, Thiago Borbas. O Guilherme entra no setor defensivo, o Luan Cândido vai ser lateral. E aí, sai o Matheus Fernandes e entra o Borbas, ele vai com 4 atacantes, ele vai pro tudo ou nada o Caixinha agora. Não quer nem saber, o Sacha continua em campo, vai pro 4-2-4, indo para pressionar o Flamengo. Mas as 2 bolas do jogo foram do Bragantino. Não fez, tomou na brilhante jogada do Arrascaeta, que fez um primeiro tempo discreto e melhorou muito no segundo. Dinheiro parado na poupança é dinheiro perdido. Abra sua conta na CM Capital. Invista com a maior corretora independente do país. Acesse cmcapital.com.br/bandeirantes. Flamengo vai para a 3ª colocação do campeonato. Chega a 60 pontos. Braga fica em 5º lugar. Gerson de primeiro passe do lado esquerdo. Cebolinha. Ailton Lucas na área. Bateu cruzado pro gol. Fora! Passando perto da trave esquerda, indo pra fora, Soler. E agora tomou uma cobrada do Arrascaeta, porque ele aparecia invadindo a pequena área, livre para finalizar. O Ayrton Lucas foi fominha, tentou o chute, mandou pra fora. Primeira consequência do time aberto do Bragantino. A bola perdida no meio, contra-ataque do Flamengo. 4-2. O Ayrton Lucas perde a bola do jogo para matar também. Que jogo espetacular. Agora o Caixinha é um treinador muito interessante, né? Ele vai para cima, não quer nem saber. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, você tem que escolher quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Quando acabar Flamengo e Bragantino, Ricardo Capriotti comanda o apito final na Rede Bandeirantes de rádio. Guilherme liga de fundo na canhota pro Braga, põe na frente, levou o tranco do Bruno Henrique. Bruno protege, a bola vai saindo devagar de dentro, linha de fundo. Tiro de meta é pro Flamengo agora. Para deixar tudo azul no seu caminho, você já sabe, amortecedor HG, sabe por quê? Porque é na carta. Ouça o estádio do Maracanã com a torcida do Mengão cantando, comemorando por enquanto 1-0. O Flamengo vai para a 3ª colocação do Campeonato Brasileiro. Sinta o clima do Maracanã na Bandeirantes. Certamente mais de 40 mil, não é, Gustavo Soler? Pelo menos, né? Exatamente. Hoje teremos um grande público no estádio do Maracanã. Daqui a pouco sai a confirmação. Quase 35 do segundo tempo. 1-0 Flamengo, bola aqui atrás com o time do Braga. Já arremessa, toca o Tado para trás, a bola vira pro Elinho. 2 em cima, gira, sai da bola pela meia direita. Sai de linha, Arrascaeta e volta. Jogada com o Letícia, que entrega no meio para o Luan Cândido. No Maracanã, a bola rola, o relógio não para. 35 segundo tempo. Jogo atrasado, valendo a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Flamengo, Bragantino 0, Benzo Ortega. Canhão, com esse resultado, o Bragantino, que estava na 3ª colocação, tá caindo para 5º. Pedro limpou o primeiro, o segundo, ganhou, entrou na grande área, carrinho por baixo, tirou aqui na jogada Luan Cândido. Oi, Enzo. Canhão, o Bragantino, que estava em 3º, está caindo para a 5ª colocação com 59 pontos. Já o Flamengo está entrando na zona de classificação para a fase de grupos, indo para 3º colocado com 60 pontos. Elinho na direita, passa sobre a bola marcada pelo Everton Cebolinha, o encara, limpa, rápido que é, recua, volta a bola com o Léo Ortiz. Segurança, conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é na carta. 36 segundo tempo, 1-0 Flamengo vencendo. Alejandro. Domina. Mais um atacante, Alejandro. Vai tirar o Sacha.
Na esquerda, Mosqueira, limpou, vem pro meio, não chuta, tocou Evangelista, bateu, toca a defesa de bico, tira aqui atrás Léo Pereira. Ninguém do Flamengo, Cleiton sai com o pé, quase que no meio campo. Vai escancarar de vez o Caixinha, vai abrir a caixinha, né, Pretzel? Ele já abriu, né, Canhão? Só que agora, ó, o Sacha. O Sacha tá jogando de vai arrancar a tampa da caixinha agora. Exato, ele tá jogando de armador. Vai tirar o Elinho, que já tem cartão. Olha essa atravessada do Elinho, né? Ele vai ter que tirar um atacante. Deu no peito do Bruno Henrique, que dá pro Pedro, que dá pro Bruno Henrique. Essa invertida do Elinho pode custar o lugar dele no campo, hein? 37, Bruno volta, a bola atrás, começa com o Wesley. Peças pra carro, volta o caminho, é na carta. Sabe por quê? Porque é na carta, é tudo azul pela frente. Domina essa bola, Fabrício Bruno, toca Léo Pereira, que volta para Rossi na grande área. Thiago Borbas em cima, devolve a bola Rossi, entregando do ladinho para Fabrício Bruno. 37, segundo tempo, tem muito jogo ainda. Você ligado na Bandeirantes, com Rádio Folha de Boa Vista. Domina na entrada da grande área, essa bola que atrás do time do Flamengo com o zagueiro Léo Pereira. Tá sozinho, ninguém do Braga vai dar aquela fungada, ele vai dominar, vai ganhar tempo. Vem Thiago Borbas, volta Léo Pereira para a grande área. Toca para Rossi, Rossi pé direito. Levanta a bola para a ponta direita. Vai chegar o Wesley, domina a bola, Mosqueira em cima. Wesley protege, gira, dá no meio. Se antecipa Guilherme, ganha com o Bragantino. Toca no meio campo com Jackson que lança na meia. Tabelou para Evangelista, que dá para o Elinho. Partiu o Elinho, tenta a primeira finta, ganhou. Tira a defesa, falta no Elinho. Na sequência, tomou pancada. É nova falta em cima do Elinho. É pro time do Bragantino, Solero. Falta em cima do camisa 11 do time do Bragantino. Agora o Braulio ficou observando se o Pedro Caixinha já vai tentar fazer a alteração. E o Elinho tomou essa falta, caiu no gramado e sai do campo de jogo. Sai com a 11, Elinho, que está pendurado com o cartão amarelo. Vem para o gramado Alejandro com a 9. 2 centroavantes e bola aérea agora. Certamente bola aérea e o Sacha jogando mais recuado com uma espécie de armador. Bola aérea, o Alejandro já está cochichando no Andrés Hurtado. Põe bola na área. 38 minutos. Entra Alejandro. São 3 centroavantes no Bragantino. 3 centroavantes agora. Com o Sacha mais recuado, uma espécie de armador, né? Que time que tem um elenco com 3 centroavantes? Exatamente, bons para a realidade do Bragantino. O Bragantino faz um grande jogo. O Flamengo ganha, mas o Bragantino faz um grande jogo. Perto da bola, Luan Cândido. Dominou ali, abriu o braço e falou pro Guilherme e pro Jadson: saiam daí. Luan Cândido, um canhão, Rossi espalmou pra frente, a bola saiu da grande área. Que pancada do Luan Cândido. Ela ficou na direita com o time do Flamengo para Wesley. Vai no fundo, Mosqueira pressiona, gira Wesley, belo drible, escapa no meio de 2, toca por dentro a Arrascaeta, enfiou no meio Bruno Henrique, sai do gol, Cleiton volta para pegar dentro da grande área essa bola. Alexandre Pretzel, 39 segundo tempo, 1-0 o Flamengo, Pretzel. O Bragantino se atira agora definitivamente, assim mesmo, e vai dar espaço para o contra-ataque do Flamengo. O Flamengo foi cirúrgico, teve a bola com a Arrascaeta numa jogada individual brilhante e fez 1-0, mas o Bragantino foi melhor do que o Flamengo, está sendo melhor do que o Flamengo, está correndo mais riscos também. Agora, quem está ganhando é o Flamengo. E outra, hein, Canhão? O Flamengo com 60 pontos, a gente estava vendo a tabela do Flamengo, o Soler me passou aqui, o Flamengo entra definitivamente na briga pelo título. 39 minutos e meio do segundo tempo, 1-0 o Flamengo vencendo o jogo, 1-0 o Mengão chegando à terceira colocação no Campeonato Brasileiro. Oi, Soler. Se o Pedro Caixinha abriu a caixinha, o Tite vai fechar dele. Pablo daqui a pouco. Bom, 3 centroavantes, 3 zagueiros, né, Preto? Vai fazer isso exatamente, o Tite agora? Provavelmente ele vai tirar o Pedro ou o Cebolinha, um dos dois. Sacha domina o meio campo, 40 segundo tempo, bate para trás a bola com o Léo Ortiz que recua, dá Luan Cândido, lança do lado esquerdo, Mosqueira fecha, passa Guilherme, dominou Mosqueira, marcado pelo Bruno Henrique, tentou driblar, sai da ponta, fecha pelo meio de primeira, tenta Jadson, Guilherme, tentou a finta, ganhou na primeira passada, vai tentar o Wesley para cima dele, não sai a bola, tá em campo, saiu agora direto para a linha lateral, Maracanã, a bola rola, o relógio não para, 40 minutos e meio de jogo no segundo tempo. Placar do futebol na Rede Bandeirantes de Rádio, 30ª rodada do Campeonato Brasileiro no Maracanã. Flamengo 1, Bragantino 0, Enzo Ortega. Sábado pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 9 horas da noite, o Fluminense recebe o Coritiba também no estádio do Maracanã. Canhão. 41, caiu Eric Pulgar. Botando a mão na gaiola e botando a mão na cintura. Tá mexendo o time do Flamengo agora. Pulgar tá no chão. Vermelho pro Thiago Borbas.
vermelho pro Borbas direto, Soler. Cartão vermelho para o centroavante do time do Bragantino. Aparentemente o Braulio entendeu que o Thiago Borbas agrediu o Eric Pulgar. Agora ele vai ali, conversa com o árbitro. Ou será que ele disse alguma coisa? Braulio tá dando ali a cotovelada do Thiago Borbas para cima do Pulgar, expulso de campo, camisa 18 do time do Bragantino que acabou de entrar. Borbas expulso de campo. Tomou cartão vermelho direto. Ou seja, o Tite pode até não colocar mais um zagueiro agora, né, Prédio? E ele pediu pro Pablo colocar o colete de novo. Cara, sinceramente, eu não expulsaria ele, viu? Pra mim, um cartão amarelo. E olhe lá, viu? Eu acho que ele não fez nada, não xingou nem nada. Pra mim, exagerou. Eu ia elogiar o Braulio, né? Mas não, é difícil, né? A arbitragem estava quase perfeita. Apitando muito o Braulio hoje. Melhor jogo dele na Série A. E aí ele arrumou uma expulsão dessa, a não ser que o Borbas tenha xingado a família do Braulio. É a única explicação, porque a falta foi tanto que o Caixinha parou amarelo. Ele para perguntar. Exato, o que você fez? Porque foi uma falta de jogo. No máximo um amarelo. Varela, então, vem aí. Sai jogando o time do Flamengo. 42 minutos e meio, segundo tempo. Quando acabar o jogo, tem o apito final. Com Ricardo Capriotti, você no clima do Maracanã. Com Beto Rebeque, Caiane Martins, os cirurgiões na central técnica. Com Michel Lopes na mesa de som. Bola pro meio campo do Flamengo aqui, domina Pedro. Tá completamente sozinho. Prende a bola, já vira na esquerda com Ayrton Lucas. O Flamengo cadencia o jogo, vencendo por 1-0. E que jogo esse, minha gente, no Maracanã. Pretzel, pra mim, uma nota 8, brincando pro jogo. 8, vai. De 0 a 10 do 8. Estamos fechados. E outra, 2 times que aproveitaram a data FIFA. Quantos times a gente vê mal voltando da data FIFA, né? Os caras que não treinaram, só ganharam folga. Dessa vez não, até pela importância do campeonato. Tem uma comigo o seguinte, meu amigo. Time ruim, quanto mais treina, pior fica também, viu? Melhor não treinar muito, não. A gente já viu times bons voltarem da data FIFA. Quando o time é bom como esses dois aí, ó. Por exemplo, o Palmeiras sempre voltou da data FIFA mal. Eu não tô secando. O Palmeiras vai pegar um Fortaleza que dá para ganhar em Fortaleza. E o jogo é uma volta da data FIFA do Palmeiras. Verdade. 43 minutos e meio. Vem aí Varela. Já mais uma alteração, não é, Soler? Exatamente. Daqui a pouco Varela, até para trazer números do que disse o Pretzel, das 5 datas FIFA que tivemos em 2023, o Palmeiras só ganhou um jogo, foi contra o Goiás. O restante perdeu os outros 4. Arrascaeta pro Ayrton Lucas, adiantou a jogada, Cleiton sai, Léo Ortiz prendeu, protegeu, Cleiton agora defendeu. Na indefinição, essa bola fica aqui lá atrás com o Ayrton Lucas. Na CM Capital, você e os seus investimentos contam com alta performance e expertise e a melhor nota de atendimento do mercado. Abra sua conta cmcapital.com.br/bandeirantes e atacar o time do Bragantino. Cebolinha foi lá na bola, levantou o pé, rachou e botou essa bola pra fora, Everton Cebolinha. Se ele pega na cabeça direto ali do Hurtado, ele ia tomar vermelho da disputa de bola pelo meio. É que ele foi acertando e acabou pegando mais a bola, pegou a bola primeiro. Vai mexer o Flamengo agora. Sai com a 9, Pedro, vem com a 2, Varela. 9 Pedro para a entrada do número 2, Varela. Ele ia botar o Pablo, porque o Bragantino tinha 11 com 4 atacantes. Como o Thiago Borbas, centroavante, foi expulso e o Bragantino com 10, ele não precisou botar um zagueiro. Ele põe o Varela para jogar avançado com o Wesley avançado também. O Varela já fala pro Wesley, avança que eu vou fazer a lateral direita aqui. Exatamente isso, para tentar explorar as costas com o Bragantino com um jogador a menos. O Flamengo tem o jogo na mão para voltar para a briga pelo título. Que reta final de campeonato, hein, Caio? Sensacional esse jogo. Na direita a bola, vai tentar dominar, não domina. A bola já foi para fora no domínio feito por Wesley. 45, subiu a plaquinha com os acréscimos, você viu, Soler? 5. É para mais, né? Esse jogo merece mais, até por tantas paralisações. Tem razão. O Braulio se atrapalhou nos últimos 3 minutos, né? Podia dar 8 sem nenhum problema. Ele acaba dando 5. O Braulio se atrapalhou no final. A arbitragem é boa. Vai tentar Evangelista. Sacha no rebote, tomou. Bragantino vai pra cima. 46. Léo Ortiz tenta na direita a bola. Carrinho do Cebolinha. Cebolinha tá entregando hoje na frente. Aqui atrás ele vai pra rasgar. A galera vai ao delírio, Soler. E agora sumiu o Gandula. O Andrés Hurtado ficou esperando a bola. Ele mesmo teve que ir lá buscar.
temos público, 57 mil. Em casa, Soler. 57.699 torcedores no Maraca. Hurtado domina a bola para o cruzamento, bateu travado, Gerson colocou o pé. Ó, o Braga ganhando um empate, ganhando o escanteio para partir para o empate, Soler. E com um jogador a menos, quem sabe na bola parada pode cair um golzinho do céu e palhaçada, né, Canhão? Não tem mais gandula no Maracanã, é a várzea do futebol brasileiro, né? Goleiro Cleiton na área. 46 minutos e meio, tá na grande área o goleiro Cleiton. Evangelista bate o escanteio para o Bragantino aos 47 minutos do segundo tempo. Evangelista levantou, Rossi no alto, defendeu o goleiro do Flamengo. A galera estava indo que queria que ele acelerasse e botasse a bola em jogo. Solidário para o Cleiton, ele não vai repor com tanta pressa. Já dá o balão na esquerda, jogada fica para De Arrascaeta. Dá na ponta Bruno Henrique, parece à frente. Tá impedido o Bruno Henrique, hein? Bandeira demorou um pouquinho, mas deu impedimento. Oi, Soler. E deu para perceber também o auxiliar técnico do Tite, o filho do Tite, o Matheus Bach, reclamando demais com o goleiro Rossi por essa demora para repor a bola em jogo para o Flamengo matar a partida. Foi mal agora o goleirão argentino. 47 minutos e meio, o jogo vai a 50. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. 47 minutos e meio de um jogo excepcional, de um grande jogo no estádio do Maracanã. 1-0 Flamengo, e você se ligou na transmissão da Bandeirantes com o Educadora Limeira. Clube São Manuel, Comercial Presidente Prudente, Super FM Costa Rica no Mato Grosso do Sul, Rádio Emissora da Barra em Barra Bonita. Domina Bruno Henrique na grande área, a bola para Arrascaeta fazer de bico. Léo Ortiz dá o carrinho primeiro. Léo Ortiz primeiro dá o carrinho. Bruno Henrique dá o gol pro De Arrascaeta, que demorou um segundinho para fazer e perdeu o gol, Soler. Bem demais o Léo Ortiz para fazer o corte, realmente, né? Pretzel destacou o baixinho que o árbitro tá fazendo uma boa partida, mas o Braulio tá se perdendo. Foi salvo agora pelo Bandeira, que marcou o impedimento do Arrascaeta. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Cebolinha na esquerda, recua a jogada, volta para Léo Pereira, pé esquerdo, enfia no ataque, levanta forte a bola para Bruno Henrique, sobe de cabeça, rebate na ponta essa jogada que atrás Hurtado, de cabeça Jadson recua, dá para Léo Ortiz. Quase 49 do segundo tempo. Um belo jogo, um grande jogo. Valendo a parte de cima do Campeonato Brasileiro. Como é que tá a parte de cima, Enzo Ortega? Repetindo pro ouvinte Bandeirantes. Vamos lá, Canhão. Ataque do Braga, no finalzinho, Sacha, na área a bola, pra Mosqueira, vem Ayrton Lucas, Mosqueira empurrou, Ayrton Lucas e faz a falta. Oi, Enzo. Vamos lá, Canhão, parte de cima da tabela, Palmeiras é líder com 62 pontos, Botafogo com 61, Flamengo em terceiro com 60, Grêmio com 59, fechando o G4, o Bragantino está apenas em quinto também com 59 pontos. Tá todo mundo coladinho aí, todo mundo com chance. Vai terminar o jogo no estádio do Maracanã. De Arrascaeta marcou o gol do Flamengo. Sem pressa para a cobrança de falta o goleiro Rossi. Vem para bater de pé direito dentro da sua grande área. Quase 50 minutos do segundo tempo. Maracanã com quase 60 mil torcedores. Apita Braulio da Silva Machado. Para delírio dessa massa, para delírio de quase 60 mil torcedores, o Flamengo venceu com o gol de De Arrascaeta. Vai à terceira posição do Campeonato Brasileiro. Gustavo Soler, 1-0 Flamengo, Soler. E agora um bate-boca ali entre Bruno Henrique e Alejandro, jogadores de Flamengo e Bragantino discutindo, os outros jogadores do Flamengo comemorando muito esta vitória, porque o Mengão segue na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, chega a 60 pontos, 2 pontos a menos do que o Palmeiras, 1 ponto atrás do vice-líder Botafogo. Então, reta final de Campeonato Brasileiro que vai pegar fogo. A equipe do Bragantino também continua sonhando, quem sabe com o título, tem 59 pontos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Só passando, Canhão, os próximos jogos de Flamengo e Bragantino.
Flamengo joga neste domingo, 6h30 da tarde, contra o América Mineiro no Independência. Quarta-feira que vem, encara o Atlético Mineiro no Maracanã, às 8 horas da noite. E aí, alô Júlio Avelar, alô Edinaldo Rodrigues, bora trabalhar e marcar as 2 últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, porque o Flamengo tem pela frente o Cuiabá, sem data e horário definido pela CBF, e encerra o Campeonato Brasileiro contra o São Paulo no estádio do Morumbi. Já o Bragantino tem pela frente, neste domingo, o Internacional, também às 6h30 da tarde no Beira-Rio. Depois, na quinta-feira, no Nabi Abichedi, 8 horas da noite, recebe o Fortaleza. Joga em casa também contra o Bragantino, sem data e horário confirmado pela CBF. E encerra o Campeonato Brasileiro contra o Vasco da Gama. Jogo que vai acontecer em São Januário, mas também sem data e horário confirmados pela CBF. Alô, Júlio Avelar, vamos trabalhar. Terminou 1-0 o Flamengo. Jogadores do Flamengo agora se dirigem à torcida. Eles aplaudem o torcedor. Boa esquerda nas cabines de imprensa. Jogadores aplaudem os torcedores, que aplaudem, é claro, os jogadores. 57.699 torcedores. Vira um grande jogo e uma vitória do Flamengo suada, porque o Bragantino vendeu caro essa derrota, Alexandre Pretzel. A gente tem que registrar, né, que o Bragantino fez um grande jogo. O Bragantino teve as 2 bolas para matar. No primeiro tempo, o Aderlan, sozinho, num belo lançamento do Lucas Evangelista na falha do Léo Pereira. Cara a cara, Aderlan contra o goleiro Rossi, ele perde o gol. E aliás, ele chuta mal e perde mesmo. E no segundo tempo, o jogo estava igual. Não tinha tido ainda nenhuma grande oportunidade de nenhum dos dois lados. E aí o Bragantino faz uma jogada coletiva espetacular, parecia um videogame, né? Dá pra cá, toca ali, abre espaço, Flamengo envolvido. E aí o cruzamento pro Sacha cabecear, a bola pega no travessão, o Rossi dá um tapa ainda nela, a bola vem pra frente no pé do Hurtado, que recém tinha entrado. Na entrada da pequena área para ele fazer o gol. E ele pega mal a bola, chuta na arquibancada. E aí o Bragantino perdeu as 2 grandes oportunidades. E o Arrascaeta, meu caro Canhão, não fez um primeiro tempo bom. Estava bem marcado. O Flamengo estava com dificuldade de criação na primeira etapa, jogando muito pelos lados e pouco pelo meio. Então eu falei sobre isso no intervalo. No segundo tempo, o que aconteceu? O Tite deu uma equilibrada no meio de campo, soltou mais o Arrascaeta e aí ele entrou no jogo e foi decisivo. Decidiu o jogo aos 29 da segunda etapa, num gol realmente muito interessante, para azar do goleiro Cleito, que é um azarado também. O goleiro azarado é complicado, porque ele defende as impossíveis e toma algumas defensáveis. A bola dá na trave, pega nas costas dele e entra. Então o Flamengo hoje conseguiu a vitória num lance individual da Arrascaeta, porque coletivamente o Flamengo não fez um jogaço, um grande jogo pelo elenco que tem. E o Bragantino fez um jogo realmente maravilhoso. Acho que o empate teria que ser o resultado mais correto e seria bom para o Palmeiras. E agora o Flamengo veio, é que das vitórias, né, o Soler, acho que tu vai concordar, das vitórias foi melhor para o Palmeiras que o Flamengo tenha vencido, perdão, e não o Bragantino. Sim, porque o Bragantino empatar em pontos. Iria empatar em pontos com o Palmeiras, seria, e os dois já se enfrentaram. O Flamengo também já enfrentou o Palmeiras, mas o Flamengo agora está 2 pontos atrás do Palmeiras. Então o Palmeiras só depende de si. 4 vitórias do Palmeiras dão mais um título brasileiro para o Palmeiras, um negócio realmente espetacular. E a tabela do Verdão não é das piores. Fortaleza fora, América e Fluminense em casa e o Cruzeiro fora. Dá para fazer 10 pontos pelo menos. E agora é ver a força de bastidor do Palmeiras para saber onde, quando e que hora será o jogo contra o Fluminense. Porque até agora a CBF não marcou o jogo. O Palmeiras só joga no Allianz Parque se for no domingo e, de preferência, o mais tarde possível. Porque dia 2, sábado, tem show dos amigos. Ou você chega e fala, Chitãozinho, não canta a última e sai mais cedo do palco para eu desmontar, ou faz todo mundo trabalhar de madrugada para desmontar. De 2 horas. Só começa à tarde, então esse até jogo, desmontar tudo. Viu? E aí a informação que a gente tem, a Globo quer. Então o jogo deve ser às 4. E aí então o pessoal da W Torre vai ter que trabalhar. Mas eles vão querer trabalhar depois do processo que o Palmeiras abriu? Nossa, mas que embrolho, tem muito embrolho pela frente. Hein? Porque é o seguinte... E não dá pra jogar na segunda porque a última rodada é quarta. Tu tem razão. Como as pessoas na CBF ficam esperando as coisas acontecerem para depois decidir, né? Então eles devem estar esperando. Vamos ver se o Palmeiras ganha do Fortaleza do América, né? Aí a gente bota domingo.
Se não ganhar, dá para ser sábado. Dá para ser sábado. Ou vamos ver o que a Globo vai querer fazer. Porque se a Globo pedir o jogo, a gente escolhe o deles. Não, e depende muito do fim de semana. Vamos supor, tá? Olha o que eu tô dizendo. O Palmeiras empata com o Fortaleza. É um resultado, não é um absurdo, certo? E o Flamengo e o Botafogo ganham seus jogos. Aí a vontade da televisão já começa a mudar. Tu vai vivendo muito de acordo, né, com os resultados agora da ponta de cima da tabela. O Botafogo pega o Santos em casa, né, no Engenhão. E o Flamengo pega o América em Uberlândia esse jogo, hein, no Parque do Sabiá. Uma escuridão lá, hein? A iluminação é péssima. Então é o seguinte, ó. Vai depender muito do que vai acontecer. O Palmeiras joga às 6h30 no mesmo horário do Flamengo. O Botafogo joga às 4 com o Santos. Então Flamengo e Palmeiras vão entrar em campo às 6h30, sabendo o que o Botafogo fez ou não contra o Santos. Perfeito? Então essa rodada de fim de semana ela é importantíssima até para essa questão de calendário e de definição dos jogos nas últimas rodadas. A última rodada serão todos os jogos na quarta-feira, dia 6, às 9h30 da noite. Resta agora ver a penúltima, se haverá jogo no sábado e no domingo, ou se vai ser tudo domingo às 4 da tarde. Bom, devido ao encerramento tardio do jogo envolvendo o Flamengo e o Bragantino, hoje a Voz do Brasil não será exibida. Na Bandeirantes vai começar o apito final com Ricardo Capriotti. Boa, Canhão! É isso aí! É o melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil que está chegando. E nós vamos então já na sequência para falar muito mais dessa vitória do Flamengo por 1-0, do empate por 2-2 de Fortaleza e Botafogo. Quinta-feira quente no Brasileirão, mas ó, deu certo aí pro torcedor do Palmeiras, hein? Que ficou com o ouvido colado no radinho aqui acompanhando as nossas transmissões. O Verdão é líder do Brasileiro e agora está nos pés do Palmeiras a conquista do 12º título brasileiro. Vamos falar disso no apito final? Então vamos lá. E ó, também no áudio e vídeo, hein? Também na nossa live no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Venha com a gente aí, não vai embora não. Não vai dormir, que a gente vai deixar a sua madrugada ainda mais movimentada. O apito final chega a partir de agora. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, Nakata, Grupo Souza Lima, CM Capital, Tenda Atacado, Fios e Cabos Elétricos CIO, 99, Paraflu, CSN Cimentos e estrelabet.com. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol. Apito final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Oferecimento Hotel Terras Altas, lazer